antes de ir embora, pô, faz aquilo. Você dá o seu like, você hypa o vídeo, que é muito importante, você compartilha o vídeo, curte muito, comenta, porque aí o algoritmo vai falar assim, pô, isso foi um conteúdo bacana, se foi um conteúdo bacana, eu indico para mais gente. Aí você tem que acionar o sininho, porque o próximo conteúdo vai ser muito melhor, e tem que fazer a sua inscrição. E melhor ainda é se você fizer a inscrição e chamar mais alguém. Senhoras e senhores, começando mais um A Casa do Arley Santana. Você é o meu convidado, eu tô adorando as mensagens que vocês mandam, tá muito legal. E eu sempre trago pessoas que eu sou fã. Eu tenho o meu programa, eu posso fazer isso, trazer os meus ídolos. E ele tá aqui hoje, convidado maravilhoso. A história da televisão passa por ele passa pela história da televisão. Tem um livro maravilhoso sobre a biografia da TV. E tá aqui do meu lado, tá aqui em casa, José Armando Vanucci. Yeah! Eu adoro a sua casa, adoro todos os cômodos nessa Não é legal? Eu gosto. É uma casa para quem gosta de televisão, vive dentro da TV. É isso. Não é? José, é bom demais ter você aqui, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, eu que... Você falou que eu passo pela história, a história... Não tenho 100 e tantos anos, não. Não tem. TV só tem 75, eu sou mais novo. Não, mas você tem muito a ver com a história da TV, né? Ah, eu estudei muito. Você sabe que eu tenho um negócio que eu era moleque chato. Eu era aquela criança chata que ficava no meio de adulto. Meu pai era publicitário, conhecia muita gente da TV Tupi, que viviam lá em casa, porque eu morava perto da TV Tupi. Então eu ficava ouvindo essas histórias, né? Eu sempre ouvia tal, e eu era muito tímido, né? Imagina que eu ia falar e tal. E aí eu fui colecionando essas... O senhor Bering? Bering. Yeah. Bering é o sobrenome que é Leiros. difícil. Leiros. Português. Português. Ah, é português. Leiros. Bering. Mas é do Rio Grande do Norte mesmo, então tudo bem, é nordestino. E aí, mas essa história da TV, você também conta que você começou a ver novela também por sua mãe, né? As primeiras lembranças que eu tenho é sempre disso, de eu estar no colo da minha mãe assistindo novela. Na minha casa não era proibido assistir televisão, né? Porque muita gente assim, deu 8 horas, não podia naquela época, década de 70. Mas eu assistia, e eu lembro quando ela me permitiu eu assistir, acho que foi Saramandaia, a primeira. Ou foi o Bem Amado, porque eram as 2 das 11 horas ali. Eu me sentia adulto, assim, que eu podia assistir com ela. Assim. Que legal. Mas eu sempre gostei disso. E de ser curioso. E eu tive a sorte na vida de poder conviver com Newton Travesso, com Seu Tuta, com Benedito Rui Barbosa, de trocar ideias, sim. Né? De muita Lolita Rodrigues, né? De poder ouvir a história com as próprias pessoas. Não, eu sei, eu quero te perguntar sobre, aliás, todos esses, o Newton a gente tem uma ligação, porque foi com quem eu fiz aula de teatro, na escola dele, né, do Newton, que é maravilhoso, mas eu me empolgo, as pessoas... O Newton, um dia ele era Jovem Pan Online, e aí, o início da internet ali na Jovem Pan, eu apresentava lá um programa e tal, e aí um dia ele virou e falou assim, ô Vanucci, você senta totalmente errado, né? Porque eu sentava assim, de perna aberta, assim. Falou, não pode ir na televisão, e muito menos assim. Sente assim, ó, fica mais elegante. Ah, né? Aí eu falei, tá bom, tal, porque você realmente protege algumas coisas aqui que ficam mais deselegantes, né? Eu falei, boa lição. E aí ele veio com um jeitinho, eu era meio o Agostinho Carrara, sabe? Assim, eu adorava uma camisa com listinha e tal. E aí ele vinha e falava, nossa, é muito bom, assim, mas eu acho que se você botasse um preto, assim, ia ficar tão bom, um azul marinho, camisa lisa. Com jeitinho. Mas é todo delicado, né? Ele é bem... E tem uma história que ele quis te pedir desculpa, porque não tem isso? Eu estava trabalhando com Faustão já, né? Eu saí da Jovem Pan, saí da Gazeta, e aí trabalhei com Faustão na Globo, acho que por 6 anos, e depois fiquei 2 anos com Faustão na Band. E aí um dia, eu chegando na Band, toca o meu celular, Newton Travesso, no estacionamento, um sol, assim, meio-dia, eu atrasado, ele falou, você tem 10 minutinhos? Tenho, fiquei ali no sol, a van passando ali. E aí ele foi, conversou, ele virou e falou assim, pô, eu tô te ligando para pedir desculpas, que eu deixei você sair do vídeo e ir pro bastidor.
falei, não, Newton, não. Eu falei, pô, fui lá, fui trabalhar na Globo, fui trabalhar com o Faustão, fui aprender muito. Ele falou, não, você não podia ter saído da frente do vídeo, eu me sinto culpado por ele. Eu falei, Newton, pelo amor de Deus, o que é isso? Não. E aí, Maravilhoso. aí você vê a grandiosidade Não, mas é muito legal também, quando a gente falar da sua carreira, porque assim, a gente sabe de várias histórias, por exemplo, essa do Newton Travesso é incrível, mas assim, para mim, o cara da TV, todo mundo fala comunicação, chateau, e beleza, tem alguns que você vai concordar comigo, mas Silvio Santos, Cenoura Bravanel, para mim, eu não sei se para você também, é o cara, o maior da nossa O história. Silvio, eu nunca trabalhei com ele, né? Sim. Mas eu fiz 19 edições do Troféu Imprensa Troféu com Imprensa, ele. mas ele ouvia o teu programa Ele ouvia a Jovem Pan, A Jovem Pan. Ele me ouvia. E aí tem uma lenda no SBT, agora eu acho que estão menos, né? Mas existia uma lenda no SBT de que eu era o cara que eu tinha acesso direto com o homem. Né? Então eu lembro que eu chegava às vezes para fazer Teleton, ou ia para alguma coletiva, chegava com o meu carro, segurança, ô seu Vanucci, pode parar lá perto do estado, sabe do restaurante que tem, que são as vagas lá dos diretores, sim, que ali o senhor pode parar lá, depois é só descer a escada, o senhor já vai por isso. Eu falei, opa, obrigado. Era a lenda do Silvio. Mas o Silvio eu via, assim, era o Silvio, eu fazia um merchan, era um boletim patrocinado na Jovem Pan por um laboratório de saúde masculina, não é estimulante, enfim, de remédios para as disfunções elétricas, né? Sim. E aí, era um boletim que eu vinha, falava com o médico, falava da saúde e tal, durava 1 minuto e meio, e não falava da marca, mas, sabe assim, você chegava perto da marca, e o contrato estava para vencer, tinha feito 1 ano e tal, e era um cachê bom, né? Aí eu fui fazer o Troféu Imprensa, o Silvio passou o Troféu Imprensa inteiro e falou assim, boa noite. Agora a gente vai votar para melhor a novela, mas eu quero dizer para você, eu não preciso daquela coisa. Não preciso do que você fala todo dia de manhã. Ele falava, mas Silvio, não é porque você precisa, aquilo é para aumentar a autoestima masculina. Tal. E aí usava, brincava. Cara, ele brincou comigo, acho que umas 6, 7 vezes. Caramba. Passou 2 dias depois, o Troféu Imprensa eu gravei na quinta, domingo entrou no ar, na terça-feira me chamaram no comercial. Olha, a gente vai renovar Putz, graças ao Silvio Santos. Que legal, que legal. Santos. E é ele que falava que você tinha que ter um programa junto com a Sônia Abrão? Ele todo o Troféu Imprensa. Não só o programa, que ele fala assim, seria bom vocês casarem também, né? Porque aí os dois vão assistir novela e tal. E aí brincava e falava, Silvio, mas aí não vai, a gente só vai ficar assistindo novela, Silvio, não vai dar. Maravilhoso. Porque qual que é o impacto do Silvio na comunicação? Assim, porque assim, é difícil falar de Silvio Santos sem falar, primeiro, apaixonadamente, que eu sou um cara apaixonado por ele também. E sem ele, que seríamos? Eu acho que sem ele, a TV ia ser muito careta, né? Porque assim, o Silvio, ele vem... Tem toda uma escola de apresentadores que vieram do rádio, que eram todos, né? Você pega o Glota Júnior, é um cara extremamente elegante. O apresentador precisava ser o cara que tinha todo o conhecimento. E o Silvio... E depois vem uma geração que... Aí vem Faustão, Gugu, e eles embarcam muito nisso. O Silvio rompe esse negócio, né? Porque ele começa... Quando ele vai te entrevistar, ele sabe quem você é. Mas ele começa a perguntar, mas você fez aquilo? Ele vai construindo junto com o auditório, né? Então acho que o Silvio, ele deixou todo mundo mais solto, sabe? Mas eu sinto isso também quando você está apresentando, né? Você é muito informal, você é gente da gente, sabe? Tá assistindo, você tem esse carisma. Eu acho que é isso que também ele identificou, né? É que, assim, eu sou muito tímido. Então, assim, quando eu chego no primeiro lugar, eu olho tudo, eu vou conversando, eu vou tateando e tal. E aí, quando eu estou falando das notícias, aí já não, né? Aí já não... Agora, eu acho que o Silvio ele tinha esse dom de achar e cutucar e fazer você... O Silvio era a melhor escada para todo mundo. O Silvio era uma escada fantástica. Esse era o segredo dele, você acha? Eu acho que era. O Silvio, eu lembro que, assim, quantas vezes... Jô Soares, eu estava no dia que estava lá, Silvio e Jô Soares, ele admirava aquele homem. Né? E dava para ver que o Jô tinha... O Silvio deu o grande sonho do Jô, que era o talk show, Sim. E num determinado momento o Jô falou, eu vou voltar para a Globo agora, e foi fazer a carreira dele lá, depois continuar com o programa do Jô. Mas ele no Troféu Imprensa, o Silvio admirava e fazia
todas as perguntas para fazer. Esse é o momento do Jô brilhar. Aham. Porque o brilho dele já estava lá, né? Caramba. Isso mostra que ele também tinha uma segurança muito forte, né? Porque a gente não vê isso em todo apresentador. Ele é tão genial que ele sabia que a Patrícia era herdeira no vídeo dele. Aham. Né? E que ela ia ser julgada até dizer chega. Então, o que é que ele fez? Bota no vídeo e ele faz o que o povo ia fazer depois. Ele que era o mais crítico com ela, que batia nela, que questionava, dava choque nela, mandava ela pra rua, fazia... Porque ele falou, ó, tudo que o povo vai fazer eu faço antes. Caramba. E a gente abraçou a Patrícia, todo mundo adora a Patrícia. Nossa, mas a gente tá falando da infância, a influência dos seus pais e tal. Você chegou a fazer jingles também? Ou... Eu sou desafinado. Eu acho que foi a grande decepção do meu pai, era isso. Porque ele era músico também, né? Meu pai fazia jingle, né? Ah, Era músico, fazia vários jingles ali, alguns originais, como é a palavra hoje, né? E outros ele fazia a produção, tal. Já tinha a Varig, por exemplo, ele fez a produção de várias campanhas, né? Ah, que legal. E às vezes precisava de criança para falar e para cantar. Aham. Então eu ia lá e, olha, eu dava um trabalho. Para juntar uma frase cantada, aquilo dava um trabalho. Mas para falar era melhorzinho. Aí davam lá, eu falava direitinho. Você já tinha uma dicção boa desde criança, então. Um pouquinho, mas eu nunca gostei da minha voz. Não? Nossa, eu não gosto de me ouvir, sabia? Não. Mas a gente tem essa coisa, né? Assim, eu não gosto de me assistir, por exemplo. Por exemplo, como que eu tô, e sai, não, a gente começa... Não, eu não gosto disso. Mas eu acho que foi... E meu pai era danado, né? Porque eu falava assim, pai, eu gosto desse negócio aqui. E meu pai trabalhou na Record, na época dos musicais lá, né? Sim. Meu pai falava, não, vai estudar alguma coisa, estuda, depois você vê se você vai e tal, né? Ó, eu acho que você vai ser muito bom como jornalista, você escreve bem, escrever num jornal, numa revista, tirando da TV ali o tempo todo. E fui para uma rádio para falar de televisão. E que também foi sem querer. Então, é isso que eu quero... Não foi... Mas foi uma paixão que nasceu ali? Desde... Não, eu sempre gostei de ver televisão e de falar sobre televisão. Um dia eu estava na Jovem Pan, eu trabalhava à noite, e aí alguém pediu para inverter os plantões e tal, e eu fui trabalhar à tarde. E aí estreou a Lilian Whitfield num Jornal da Globo, era todo escuro o Jornal da Globo, cheio de telas antigas, assim, de TV antiga, tudo muito escuro o jornal. E ela tava com um terninho e tal, e eu falei, isso aí não vai dar certo. O povo falando, eu falei, isso aí não vai dar certo. Não vai dar uma semana, a Globo vai botar azul ali, porque tá muito escuro, vai trocar a cor, vai mudar a roupa dela e tal. E aí não foi uma semana, mas 2 semanas, e tinha um senhor que tava me ouvindo assim, tá? Ele ficou olhando e tal. Eu trabalhava à noite, não tinha ninguém na redação à noite ali, então não sabia quem era, né? E aí, aí 2 semanas depois, a Globo mudou o cenário, botou tudo azul de novo, né? Porque não adianta, era muito escuro, né? Imagina o jornal, 11 horas da noite, o povo já dormia cedo naquela época. E aí o seu Tuta parou, aí que eu descobri que era o dono da rádio. Era o próprio seu Tuta que estava ali. Aí ele virou e falou, eu gostei da sua análise aqui e tal. E aí ele saía, eu entrava às 6 horas, o seu Tuta saía umas 6h30, tá? Então quando ele chegava, ele sempre ia, tudo bem e tal, conversava história. E aí depois eu falei, pô, o seu Tuta foi pioneiro, ele era o Newton Travesso era o crachá 3 da Record, eu acho que o seu Tuta era o 2, o 1 ali. Caramba. E, pô, eu falei, vou ouvir a história desse cara. Caramba. E aí eu fiquei muito próximo do seu Tuta. Aí lembro que a Hebe era comentarista, né, Hebe era comentarista. Ela podia falar de televisão, do que ela quisesse ali, né? Tinha dia que ela não falava de nada, ela entregava os amigos que estavam com as amantes ali. E aí o seu Tuto falou, a Hebe vai parar, tal, semana que vem ela não vem, já não vem. Isso era uma quinta-feira. Ele falou, eu estava pensando, como você fala de televisão, então você podia começar a fazer ali... Caramba! Ali de manhã. Eu falei, nossa, Tuto, mas... Falou, substituir a Hebe. Quinta, né? É quinta. Não era nem substituir, era entrar no show da manhã. Né? Meu Deus. Aí ele virou e falou, segunda que você começa, vai lá, você entra. E aí eu fui o primeiro, eu acho que o único, a falar de variedades no Jornal da Manhã. Falar de... Caramba, que legal. Só política, economia e polícia. Né? Então, e aí começou uma escola ali, né? Aí começou, Nossa, eu lembro que eu fui entrevistar, a Jovem Pan tinha um manual, né, que todo mundo que tinha mais de 18 anos, você tinha que chamar de senhor e senhora. Então, eu vou na rua, eu encontro você, falo, e o senhor vai votar em quem? Eu não posso falar, e você vai votar em quem, né? Naquela época, né? Sim.
E aí eu fui entrevistar a Dercy Gonçalves, e ela estava internada, ela tinha algum problema do coração. Naquela época não tinha assessor, eu liguei no hospital, caí no quarto dela, a filha falou, fala com minha mãe, botei ela no ar e falei, Dercy, como é que a senhora tá? Ela falou, a senhora é a puta que pariu, ao vivo. Falou, a senhora você tá querendo me matar? Senhora só tem uma, é a Nossa Senhora e tal. Cara, eu comecei a gaguejar, Maravilhoso. Eu falei, ferrou, meu. Eu falei assim, ferrou eu ao vivo, o apresentador olhava para mim e a Dercy xingando, a técnica toda dando risada lá. Eu falei assim, ferrou. Eu falei, perdi meu emprego. Aí ficou aquele negócio e tal. Óbvio que aquele trecho foi para aquela fita que a gente guarda para no final do ano zoar com as pessoas, tá? Foi a primeira de muitas. E aí a Sotuta virou e falou assim, não, olha, você não chama mais ninguém de senhor e senhora. Falou, porque realmente você vai entrevistar a Fernanda Montenegro, não é senhora, né? Você vai entrevistar a Daniela... Aí eu entrevistei a Daniela Mercury, né? Que foi um dos primeiros, quando ela veio para São Paulo aqui, né? A entrevistar. Eu falei, Daniela. Aí o Sotuta veio e falou assim, chama ela de Dani, vê se dá certo. Assim. E aí foi. E aí ele foi me ensinando a legal, quebrar esse negócio da rigidez do jornalismo que eu tinha. Nossa. Ali. E é legal porque o Sotuta também criou um império, né? O império. O Seu Tuta, a história dele é muito legal, né? Porque assim, ele era um dos filhos do Dr. Paulo Machado de Carvalho. Então, não era o mais velho, então não era ele que iria herdar a Record e mandar em tudo. Né? A família tinha várias rádios ali. Ele resolveu juntar a grana dele e comprar o que ele podia comprar da família, que era a rádio com menos audiência, que era a Pan-Americana. Aí ele comprou a Pan-Americana, era amigo do Roberto Carlos. Ô, Roberto, você não quer ter um programa aqui? Era amigo da Hebe, não quer ter, não sei o que lá. E aí virou a Jovem, porque tinha todos os jovens da Pan, da Pan-Americana. Caramba! E aí ele fez o Império. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Aí ele fez o Império ali. E o Tutinha segue o caminho dele, né? E o Tutinha segue o caminho dele. O Tutinha eu trabalhei acho que 3 anos com ele. E aí todo mundo falava, não, agora ele assumiu tudo. Aí eu falei, eu quero trabalhar com ele. Eu falei, eu quero aprender assim, porque é um gênio indomável. Mas é bom. Agora tem uma história também, ainda na Jovem Pan, que parece que estava você e mais uma pessoa só na rádio no dia, e aí aconteceram algumas coisas. Era eu, assim, eu trabalhava à noite, o povo tinha que ficar até meia-noite, mas dava 9 horas da noite, eu saía, espera o próximo fazer o jornal. Rádio escuta ali, checador, você tinha que ficar até o final, né? Era eu e o Ronald. Eu e o Ronald. E aí ligou um cara, o telefone do ouvinte, falou, daqui 1 hora a gente vai embora, você vai ser enrosco, né? Aí atendemos lá. E aí ele falou, olha, eu moro aqui nos Jardins, tá tendo um assalto na frente do meu prédio, tô vendo os bandidos assim e tal. Era eu, ele e um operador de áudio. A gente resolveu botar no ar, cortar o programa ao vivo. Caramba! E aí fomos entrevistando e tal. E aí o diretor de jornalismo, que era o Fernando Vieira de Mello na época, ouviu, né, ligou, falou, não, continua com esse negócio. E a gente, porque era o início daquela onda de arrastões que estava tendo em São Paulo, nos prédios, principalmente ali nos Jardins, né? E o cara narrou pra gente aquilo. Aí fui embora, era meia-noite, 1 hora da manhã, tal. Aí de manhã me ligaram e falaram, Fernando quer você na reunião de pauta, você e o Ronald. Eu falei, caraca, vamos ser mandado embora. Vamos ser mandado embora. Aí ele veio, elogiou, ele falou, tá vendo? 2 estagiários, não sei o que lá, eu nem sei o nome deles, ele nem sabia o nome da gente, porque eu não via a gente, né? Eu nem sei o nome deles, não sei o que lá. A partir de hoje é o seguinte, nenhum repórter vai ser chamado aqui, só os 2 vão ter nome na rádio. E aí eu acho que durou 2 semanas o castigo. Então se chamava, e agora vamos à viatura número 3. Aí você sabia que você era 3, você entrava. Pois eu estou aqui falando, ninguém dava nome de ninguém, só o esporte e a gente ali. É isso que é jornalismo. Tal. Mas é maravilhoso, né? Porque foi um furo, né? Foi. Mas, assim, eu lembro, a gente lá na Jovem Pan, os melhores furos é quando você não quer fazer Você fala assim, não, vou atender essa porcaria do telefone e pá, vem a melhor coisa. Tinha uma checadora lá, era Ana Sakamoto. Né? Lembro até hoje do nome dela. E aí, tocando o telefone, tocou, e era hora de almoço, um povo saindo, outro povo saindo, né, tal. E aí ela falou, vou atender isso aqui. Aí ela, atendeu, alô. Aí o cara virou e falou assim, olha, eu tô aqui em Osasco, tá tendo um terremoto em Osasco. Ela falou, terremoto? Puf, desligou. O cara ligou de novo e ele falou, é sério,
caiu uma parte do shopping, que foi o shopping de Osasco, que explodiu. Aquela explosão. E a Jovem Pan foi a que saiu primeiro lá. Caramba! Foi a que deu, de novo, o furo é isso, você não quer atender, tá E lá acontece. acontece. Porque o papel da checadora é checar a fonte, é isso? Checar a fonte, é checar se aquilo tá rolando de verdade. tá rolando de verdade e tal. Que E o cara falou, é um né, terremoto, porque ele sentiu tremer tudo, né? Claro, Caramba. explodiu o shopping e tava caindo. Caramba! Agora... Teve uma outra vez, gente, rádio era maravilhoso, que pena que isso não existe mais. Tinha uma menina que, coitada, ela sonhava em ser promovida, ela queria aumento, porque não fechava o mês e tal. E aí teve um sequestro no Rio de Janeiro, acho que era o banco era Unibanco, se eu não me engano. E aí o cara sequestrou o povo que estava no banco lá e tal. E aí todo mundo liga para governador do Rio de Janeiro, para a polícia tal, e ela, estagiária, falou, eu vou ligar para a agência. Aí ela ligou aqui no Unibanco, aqui de São Paulo, eu queria o telefone da agência tal, lá da Barra, não sei de onde tal. Deram para ela, eu vou ligar. E todo mundo, pô, Renata, você acha que o cara vai ligar? Ninguém vai atender essa hora. Ela ligou, quem atendeu era o sequestrador. Ah, não, você tá... Sério. Ela botou no ar, e aí falaram assim, ó, todo crédito vai para você, mas você é estagiária, você está começando agora, deixa um repórter entrevistar. E aí falaram, mas você faz uma pergunta. E ela fez a pergunta também, assim. No meio do... Cara, isso que é, cara, é o fantástico. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Quem ouve rádio, vê televisão, não imagina essas loucuras, assim. Isso era a grande escola. Mas escola maior que essa não existe, Não existe, né? Porque é do ao vivo. Agora, eu queria mostrar um cara que sempre... Tá no furo da reportagem. Duda, chega mais. E aí, gente? Nossa! Oi, Vanucci, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Duda. Prazer, Duda. Eu sou estagiário aqui da Antena Produções. Então atenda ao telefone. Então, essa entrevista mais inspiradora de todas, gente, eu tô muito inspirado aqui. Eu só tenho um problema, o Vanucci, que agora, né, 2026, o telefone não toca muito, quando toca é telemarketing. Então, como é que faz, assim? Hoje é no Zap, assim? O estagiário recebe um Zap e você... Eu não sei. Boa pergunta. Boa pergunta. Hoje, como é que chega isso aí? Mas eu acho que não tem. Não. É DM no Insta, né? Mandaram uma DM. Aí você tem que conhecer alguém para te mandar um DM. Deve ser, mas tem que ser daquelas fontes mais especiais. Eu vou me informar, é que assim, era outra época, era outro glamour, né? Atendi o telefone aqui, tá rolando não sei o quê. Aí eu vou chegar, falei, recebi uma DM, e aí não tem o mesmo piso. Mas depende de onde for. Não, depende de onde for a sua DM. Se você falar assim, essa DM aqui é boa. Né, é de alguém que. É de um perfil verificado, tal, não sei o que, né? Tem sei lá, DM do Neymar falando que foi convocado, né? Sei lá. Depende. É isso. Mas então... hoje mudou muito, né? Assim, a internet, ela possibilitou isso. Você chega muito mais rápido, né? Sim. Mas não vai ter esses casos que chega todo mundo muito mais rápido, né? Como que foi a entrada no Faustão? Porque eu quero falar do Rony, é tanta coisa. Quero falar do livro, calma. O Faustão... Respira, olha, respira. Eu lembro que assim, eu trabalhava com o Rony, né? Uhum. Ele me assistia lá, me ouvia na Jovem Pan e tal, e aí um dia o Rony sentou e falou assim, o Fausto quer te convidar para uma pizza, tal, eu falei, tá bom, tal, a secretária dele vai ligar. A secretária ligou, mandou lá, formalizou no e-mail, tal, não sei lá, tal dia, pizza, a hora, tal. Eu falei, bom, aí o Rony falou, chega na hora, porque, né, cheguei na hora, ele se apresentou, falou, tal, bom. Ele tem essa pegada do horário, igual o Fagundes, assim, Fausto, pelo amor de Deus. Primeira reunião que eu cheguei 3 minutos atrasado, o povo tava branco, assim, aí que eu entendi que você tinha que chegar 3 antes. Caramba. 3 ou 13? 3. 3? É melhor você chegar antes do que também não muito antes. O Faustão ficou bravo pelo tempo de um miojo, gente. Ele é extremamente pontual. Ele e Luciana, a mulher dele, também extremamente pontual. E aí eu sei que cheguei, aí fiz uma pizza, 2, 3 e tal. E aí o Fausto, um belo dia, ele virou e falou assim, eu vou te convidar para um almoço. Aí eu fui almoçar com o Fausto, no mesmo dia Flávio Rico. Né? E ele falou assim, eu acho que vocês, a gente consegue, só vocês, para escrever um livro sobre a história da televisão. O livro, a biografia da TV, surgiu muito da cabeça do Fausto, né? Esse negócio de falar de todas as TVs e não de uma. Porque ele falava, tudo é separado. Tem o livro do Boni,
o da TV Gazeta, o da Tupi e tal. Ele falou, pô, a instituição, né? Juntar tudo. E aí a gente foi naquele almoço e tal, e aí de tempo em tempo a gente se reunia para falar do livro. E aí numa dessas reuniões, desses almoços, numa segunda-feira, uma semana antes eu tinha saído da Jovem Pan e naquele final de semana meu pai tinha falecido. Né? E aí como estava o almoço marcado, eu fui no almoço e tal, ele falou, pô, tô te achando estranho, você saiu da Jovem Pan e tal, não sei o que lá. Eu não tinha nem falado que meu pai tinha falecido. Né? Aí ele virou e falou, pô, agora que você saiu da Jovem Pan, ele falou, eu estava querendo um jornalista mais velho e tal, porque um jornalista mais velho, um redator mais velho, já tinha saído de lá, né? E tava uma molecada, né, seu? E aí ele falava assim, eu quero gente que apure e tal, não sei o que lá. Ele falou, pode dar. Só que isso foi em junho. Em julho, o Silvio Santos me ligou oferecendo, fofocando para ser o homem do saco. O Jaime Praça, que era o diretor. Foi aí, em agosto, me apresentaram o Jaime Praça na pizza do Fausto. Uma semana depois, eu fui lá na Globo tomar um café com ele, entender as coisas. Desapareceu. Aí, em outubro, em setembro, a Gazeta falou, você tem que renovar seu contrato. Caramba. Aí eu renovei o contrato, porque tinha desaparecido. Sim. Né? Aí, em outubro, liga o Matheus, que era o chefe de produção lá, falou assim, olha, o Fausto queria que você participasse de uma reunião aqui para você já se entrosar, porque em novembro você começa. Eu falei, não dá para começar. Eu acabei de renovar o contrato, pô, não... Aí a gente foi, aí só fui começar em fevereiro. Aí fui pra... mas daí então esperou terminar. Aí eu sentei, conversei. Porque no meio disso, por que eu tive que renovar o contrato? Porque quando o Silvio me chamou, ele chamou eu, Leão Lobo e a Mama Brusqueta, os 3 da Gazeta. E a Gazeta falou, não dá, eu não vou compartilhar 3. Né? Sim. Aí a Mama foi, o Leão acabou indo, e aí eu fiquei. Eu tinha um contrato, tá, e depois eu renovei. Que legal, que legal. Não, foi legal. Mas eu cheguei, te juro, eu acho que o começo com o Faustão, todo dia eu tinha um frio na barriga. Mas por quê? Porque era uma outra estrutura, era uma outra cobrança, assim. Uma coisa meio Hollywood, né? No Brasil... E um negócio que eu fui entendendo isso depois, porque o Faustão te coloca nesse lugar mesmo de você tem que pensar muito rápido, você tem que estar muito à frente, né? Você tá na terça, você já tem que pensar na sexta, assim, é um negócio... E é verdade que ele chegou com uma lista de ideias pro livro também? Sim, ele chegou com o envelope azul, né, com a logo do Faustão. Aí ele chegou lá, ele puxou assim no almoço, aí eu olhei assim, eu falei assim, ele falou, ele vai me chamar para a dança dos famosos, para o truque VIP que tem, é algum envelope do programa, ou é um prêmio que tem aqui, né? Porque, e aí ele abriu... um convite em papel timbrado. Assim, mas, cara, ele abriu, eram vários tópicos, assim, porque ele falou, olha, eu achei legal, que daria para falar disso na origem, porque o Fausto é apaixonado pela televisão, ele tem um respeito por todos os artistas muito grande. Então tinha quase que a escaleta do livro ali já, tava tudo pensado. O Fausto é um grande pauteiro. Né? Ele tem essa noção de pauta. Ele tem essa noção. E foi tudo escrito à mão, né? Do jeito que ele escreve. Tudo à mão, eu guardo até hoje. Que legal, que legal. Assim como eu guardei algumas fichinhas dele. Eu tenho uma pergunta que eu acho que só você nesse mundo pode responder, que é a diferença do troféu imprensa pro Mário Lago, pro Melhores do Melhores do Ano. Eu acho que assim, o Melhores do Ano é muito o prêmio para estamos olhando a Globo aqui. Da firma. É da firma. Né? E é correto falar assim, ó, nós somos a principal emissora de televisão, nossas novelas estão aqui, nossos artistas... É que nem o Video Show. O Video Show era só coisa da Globo. Só da Globo, ponto. E ok. E é a regra. E ponto. Tudo bem. Aí, tá? O troféu imprensa já é o olhar mais amplo, porque veio realmente de um troféu que era de todos os jornalistas, o Silvio, que puxou. O Roquete Pinto, não? Não, era o troféu imprensa, ele foi criado pelo Plácido Maiana Nunes no Sindicato dos Jornalistas. Uma vez por ano, os críticos se reuniam, depois veio, simultaneamente, eu acho que tinha o prêmio APCA. Mas esse era um para pegar televisão, tal, que já não tinha mais o Roquete Pinto.
E aí o Silvio, ele puxou para ele, ele falou, não quero que morra esse troféu, porque não tinha verba. Tá? Ele falou, não, pode deixar que eu faço aqui. Levou por 50 e tantos anos o troféu imprensa. E ele continuou com esse olhar, tanto que tem várias categorias que nem entra a programação do programa do SBT ali. Premia muito mais Globo do que o SBT. E o Mário Lago, eu acho que é algo que agora incorporou no Troféu Imprensa, que é o reconhecimento da carreira. Né? O Troféu Imprensa agora coloca o prêmio, né? Esse ano foi Ana Maria Braga e a Glória Pires que ganharam o Troféu Imprensa pela carreira. E teve a cena também do Bonner, né? Que levou 30 e tantos. Mas é que a Globo não deixava jornalista ir buscar. Né? Ainda bem que acabou com essa bobajaiada toda. Não é. Eu tenho um segredo, assim, não era meu, mas eu tava no CQC e o CQC ganhou. Primeira vez que o CQC ganhou. E eu não fui convidado para ir lá buscar. Por que não? Fiquei chateado. O CQC, quem foi naquele... Você lembra o ano? Foram 5 meninos, acho. Foram lá. Porque eu lembro que o CQC, o Pânico e o De Noite entrava sempre uma turma. Sempre, né? sempre. Pois é. Mas tudo bem. As mágoas. Eu vou ganhar o Oscar. Que ele começa... Você ganha o próximo. O próximo troféu Imprensa. Você sabe que esses dias eu estava até conversando com uns amigos, tem agora o Fofoca Awards, né? Que a Keila Gimenez faz, tal, que pega muito desse... E eu acho que agora a gente tem que começar a ampliar as coisas, e a gente tem muita produção no digital, sabe? Eu acho que a gente tem que ampliar o olhar. Né? Legal. Eu acho que assim, a gente não tem que reconhecer só quem faz televisão ou só quem faz cinema, né? O audiovisual é muito mais amplo do que isso. Né? Agora, falando de fofoca, e sobre o preconceito, na realidade, a gente fala... É igual o pessoal fala, não assisto BBB. E todo mundo... lá. Eu odeio fofoca. Ninguém assistia Faustão, nem Silvio Santos. Mas sabia tudo. Eu tenho uma amiga, sério, ela fala assim, eu não assisto novela. Nossa, novela não agrega nada, eu só gosto de filme francês, eu só gosto de filme inglês. Mas sábado eu estava fazendo a unha, sábado não, sexta, tem que ser sexta porque senão não dá. Sexta eu estava fazendo a unha, e aí sabe, né, a menina fica lá assistindo a novela das 6. E eu vi aquela cena do beijo, porra, não tinha um absurdo aquele beijo, a cena do beijo, né? Porque durou 5 minutos, eu falei... Eu não vou falar o nome aqui, porque eu vou falar, mas fulana, a cena do beijo não durou 30 segundos. Mas você me deu tanta riqueza de detalhe que nem eu, que sou crítico de TV, pago para assistir e criticar, sabia de tanto detalhe. Então as pessoas tinham aquela história, eu estava passando pela porta do quarto da empregada e eu vi o Faustão lá, mas sabia tudo da Dança dos Famosos. Pois é, né? Detalhe. Então acho que tem muito esse preconceito. E com a fofoca tem esse negócio. Eu acho que até, eu falo assim, eu não sou fofoqueiro. Não sou fofoqueiro. Não. Eu sou jornalista. Sim. E faço a notícia do entretenimento, que pode ser... É um crítico de TV. Mas não é só crítico de TV. Não, a gente dá as histórias de bastidor. Sim, que aí não é só crítico. Também, é verdade. Então, engloba assim, mais. Quem faz política e conta os podres de um político, ele é fofoqueiro ou ele é jornalista? Exatamente. Faz todo sentido. Mas aí é analista político. Faz todo sentido, né? É isso. Miriam Leitão, que descobre os bastidores da economia, ela é jornalista ou ela é fofoqueira de economia? Não sei. É isso. É verdade, né? é verdade. Porque o Amaury Júnior fala isso, né? Tudo é fofoca, tudo é notícia. Né? Depende do tom que você põe, depende Aliás, o Amaury tá marcado bem aqui também. Amaury. A Amaury, eu aprendi um truque com ele. O Amaury, toda vez que ele entrevista alguém, ele dá um abraço assim, eu ponho a mão no braço. Né? Porque se a pessoa tá falando demais, aí ele dá um cutucãozinho, aí a pessoa faz assim, aí ele... Calma aí. Essa eu não sabia, não. Varley, o Amaury é igual você, Varley, ele é ventríloco, cara. Ele põe o braço... Mas é sério. Faça isso, você vai ver, vai se dar bem. Ele já faz, Vanucci, no show de ventríloco. Mas aí você dá o toquezinho, a pessoa para. Essa é boa. É uma cena que a Amaury, eu não esqueço da mãe do jogador português lá, do Cristiano Ronaldo. Que ele fala... no Portugal, assim, são 2 beijos. Aí ela fala... Vocês viram esse vídeo? Ela fala assim... não são 2 beijos, é um só? Ele falou, não,
É um depois do outro. Não faz sentido. O Amaury, gente, não tem saia justa para ele. Não tem, né? Não tem. Ele consegue... É referência. Esses nomes, assim, a gente tem que guardar e estudar, sabe? Sim. Assim? Porque sempre vão ser... Hebe Camargo, a gente nunca vai esquecer. Ah, mas a Hebe deslizou em tal canto. Não, foi genial, nos ensinou como sair de algum lugar. Genial. E o que é legal, assim, por exemplo, quando vocês foram fazer o livro, né? Foi em parceria com o Flávio. Eu e o Flávio Henrique. Eu soube que vocês fizeram entrevistas longas, de 5 horas, como foi isso? A gente sempre falava assim, ó, a gente precisa de 1 hora, 1h30 de entrevista, mas as pessoas se empolgavam para falar, né, para falar. E você sabe que ali foi o melhor, porque assim, Lima Duarte, por exemplo, conta sempre essa história de que o Assis Chateaubriand quebrou a câmera porque ele quebrou uma garrafa de champanhe na câmera. A Lolita Rodrigues foi a que fez o contraponto disso, falou, não é mentira, isso é mentira. O Lima sempre foi um grande contador de histórias, contou essa e isso virou verdade. Mas não foi, realmente queimou o fusível lá, ela contou. Então a gente documentou isso daí a partir de 2 depoimentos. Mas as pessoas iam se empolgando. O Benedito Rui Barbosa, a gente tinha uma pergunta comum para todo mundo. Né? Às vezes a gente fazia no começo, às vezes a gente botava lá no meio, depende de como a gente começava a entrevista. Mas para todo mundo a gente queria ter qual foi o seu primeiro contato com a televisão ou como você entrou na televisão. Esse primeiro contato, ou assistindo ou trabalhando. E aí o Benedito vira e fala assim, você tem 10 minutinhos? Aí a gente falou assim, ele falou, porque eu preciso voltar na minha infância. Ele voltou na infância. A resposta dele durou 1h20, mais ou menos. Caramba. E nessa resposta de 1h e tanto, falando de como ele chegou na televisão, de como foi esse contato com a televisão, eu compreendi toda a obra dele. Maravilhoso. Porque tem a ver com o pai dele. O pai dele era dono de uma mercearia que vendia livros também. Ele era o único menino que sabia ler naquela região, então todo dia às 7 horas da noite ele reunia as pessoas, e porque ele queria ter amigos perto, ele lia um pedacinho e falava, amanhã eu continuo. Tá? Um pedacinho, amanhã eu continuo. Caramba! E aí ele vai, e aí você vê cenas de novela, o Benedito Rui Barbosa, ele vai ser muito forte na novela dele, a relação pai e filho, a relação de paterna ali, que é essa relação dele com o pai, a admiração, os conflitos, e tá tudo nessa resposta de 1h20. Maravilhoso. E eu falava assim, nossa, eu preciso fazer outras perguntas, vai acabar meu tempo, porque eu só tive 1h30 com ele. A gente ficou umas 5 horas com ele. Maravilhoso. Que aí engatou uma história na outra. E aí... Então, mas, por exemplo, só a história do Benedito Rui Barbosa já não daria um filme também? Porque é incrível. É só você me contando, eu comecei a imaginar. Sim. E daria um livro só também. Dele, a cena, ele narrando a cena, o dia que ele, pela primeira vez, ele vê o orgulho no olho do pai, porque ele está fazendo, e depois o pai, né? Porque é um dia de formatura lá na escola, e eles vão descendo por uma rua assim e tal, e ele tem toda uma conversa que ele fala do pai e filho, que eles vão perguntando e tal, e aí ele chora contando essa história. Aí ele entra na escola, o primeiro é o Benedito que vai receber lá o diploma, e ele se sente todo orgulhoso e tal, e aí depois o pai sobe no palco para declamar, e aí ele... Então é essa relação, é essa emoção, que aí você entende a obra inteirinha dele. Dá uma cena ali, só essa cena da descida, o roteiro está pronto. Agora, por exemplo, teve entrevistas que vocês se emocionaram bastante também, né? Tipo, sei lá, entrevistar a Lolita. Nossa, a Lolita foi... A Lolita tem um negócio. Ela era divertida, assim, né? Ela é divertida, ao mesmo tempo ela dava bronca na gente, assim, porque é uma mãezona, assim. E a Lolita, alguns meses depois, ela foi para Paraíba, porque a filha dela estava lá, né? E aí, um tempo depois, ela faleceu. Né? Mas ali foi uma... Eu tenho uma foto até hoje dela, eu com ela ali, assim, que legal. Abraçada, assim, carinhoso. E ela, imagina, ela contou muita coisa da Hebe e da Nair Belo que já não estavam mais. Né? Então ela foi o nosso elo com boa parte da história da Hebe. Porque assim, você fala de amizade, você pensa nessas 3, né? Mas a televisão tem muita amizade. A gente acha que não, que é todo mundo inimigo e tal, mas tinha. Óbvio que tem algum momento que você está mais próximo de um, mais próximo do outro, se desentende e tal, mas não...
Mas porque é um trabalho muito legal, mas também não dá nem tempo de brigar, né? É tanta pauleira, né? É que se você também brigar, daqui a pouco você vai, assim, você vai ter que contracenar com a pessoa, você vai ter que encontrar com a pessoa, você vai ter que... Então, mas isso é em qualquer campo de trabalho, né? Você brigar, depois você vai trombar as mas TV tem um pouquinho mais de vaidade, né? Você não pode esquecer, verdade. né? Mas um cara que eu acho que não tem, pelo menos a vaidade dele está em outro lugar, se chama Ronivon, na minha opinião. Não sei, estou errado. Acho que você está certo. Tá... É um gentleman, não é? O Rony tem um negócio que eu acho que assim, ele consegue tirar tudo que ele quiser de você com educação. Sutil. Ele é tão educado que ele vai te colocando na parede, você vai contando histórias, né? Assim, você não consegue falar não pro Rony, mas sempre com educação. Né? Ele não é aquele apresentador que te põe contra a parede e te dá porrada para você contar. Não vai. Ele é o caminho contrário. Ele vai pela educação. O Rony, nossa, eu fiquei 11 anos com o Rony. 11 anos. Meu parceiraço ali. A gente se entendia caía o ponto de um, o outro já sabia o que o outro tinha que fazer. Teve uma época que o programa era ao vivo, né? E eu pedia para não usar o ponto, né? Mas às vezes eu ouvia o ponto do Rony. Eu sentava perto ali, às vezes eu ouvia o barulho entendia por ali. E aí naquele dia a gente passou o intervalo do futebol da Band. A Band entrou no intervalo, eram 15 minutos, a audiência passou a Band, a Gazeta na frente da Band, aí a diretora virou e falou assim, vamos esticar. Ela falou, vou esticar 10, 15 minutos. Eu entrei em pânico. Cara, eu suava. E eu vi pelo ponto. E aí veio a produtora e falou, calma, ela vai editar as perguntas pro Rony só de tudo que você sabe, fica tranquilo. Mas eu suava, assim, parecia uma cachoeira. Aí cortava a câmera, ia pro Rony, o Rony ficava falando, eu só respondendo, aí entrava maquiador, secava tudo, aí começava a falar, suava, mas aí, nossa, aquilo foi o pânico do ao vivo. Cara, mas isso não é muito legal, uma experiência assim, depois você fala, putz, fizemos. Mas você sai encharcado. Encharcado. Né? Aí eu passei, acho que umas 3 semanas com isso. Aí eu fui até pra terapia, cara, para poder entender a bendita cachoeira. A câmera tava em você? O pessoal via que você tava suando ou a câmera ia pro Rony? Eles tentavam disfarçar, mas via ali. Mas aí a câmera ia pro Rony e aí o Rony falava contigo? A câmera ia pro Rony, aí entrava o pessoal, mas tentava enxugar, me dava Mas você ia respondendo o Rony enquanto você tava sendo maquiado? Ou o Rony ficava enrolando até cortar de volta pra você? Eu acho que deu nervoso, e aí, quando a gente fica nervoso, a tendência é fechar a garganta. Né? Sim. Eu fiz rádio, então você dribla, mas eu não driblei o suor. Eu acho que foi o nervoso tudo aqui. E era assim, ó, era uma cachoeira aqui no meio da testa, assim, que encharcava. Cara, eu já tô nervoso de ouvir a história. Horrível. E aí o Rony olhava, fazia assim pra mim, eu continuava a responder, eu falava, vai. Aí vinha a Cida, era a maquiadora, ela passava, botava a base, assim. Aí eu voltava, falava, não dava 10 segundos, a camisa, eu sentia que, nossa, um suor danado. Caramba. Eu lembro de um papo uma vez, a Thaís era a produtora lá, a Thaís... Pinheiro, Thaís... Não, no Rony? No Rony. Era Thaís... Eu não lembro o sobrenome dela agora. Mas ela falou, ó, tô aqui há 7 anos, sei lá, eu não esqueço disso. Ela falou assim, eu tive uma briga com o Rony. Eu falei, caramba, teve? O que aconteceu? Tira o pé da mesa, mocinha. Educação. Não é? O Rony até puto da vida é educado. É educado, ele pode engraçado, né? Nossa, ele tem uma história. Uma vez, eu nunca vi o Rony... O Rony sempre tem um sinônimo para algum palavrão. Isso é incrível. E esses dias eu estava conversando com alguém, eu virei e falei assim, isso aí são orifícios humanos. Aí alguém virou e falou assim, olha, isso aí é sinônimo, você aprendeu com o Rony. Assim, porque ele achava sempre mas sempre muito gentil. E é legal porque ele é um... O Rony, se você for ver a história dele, é incrível também, né? Assim, óbvio, eu tô chovendo no molhado aqui, mas assim, é um cara que foi muito forte na Jovem Guarda e continuou, se reinventou, né? Eu acho que ele foi se reinventando o tempo todo, porque ele era do rock alternativo. É verdade. Né? Ele era meio alternativa à Jovem Guarda, mas... Né? Fez parte ele era o príncipe, porque tinha o rei. Exato. Né? Aí ele tá ali naquele lance. Aí ele fica muito doente.
Ele se separa, ele casa, tem 2 filhos, se separa, vira mãe de gravata, né? Aí fica doente lá, ele quase morreu, né? Então ele tem uma jornada de filme, né? Jornada de herói, né? Que é o alto, baixo e tal, mas sempre com o respeito dele. Sempre mantendo, nunca, você não ouve falar de qualquer polêmica, né? Sempre com a classe, Sempre com a classe dele. Com a classe, sim. Não, e eu acho que assim, ele tem um negócio que ele não gosta de sair, né? Ele foi na festa de 15 anos da minha filha e falaram assim, ó, é exceção da exceção, né? E eu fico muito honrado com isso. Ele vai nas pizzas do Fausto e talvez na casa do Tom Cavalcante. Isso. Né? E é na casa dele. Vá tomar café na casa dele, tomar um bom vinho na casa dele. E o Rony, assim, é um cara que ele tem história para tudo, ele sabe de tudo. Sommelier, ele é tudo, né? Ele é tudo. Que legal. E não é... Tem gente que sabe muito e é arrogante. Não tem nada de arrogante. Ele não, ele é para conversar. Se ele sabe que você gosta de... sei lá. De tal assunto, né? De vinho, por exemplo. De vinho, ele vai falar de vinho. Se você gosta de bordado, ele sabe alguma coisa. E ele realmente escolhe a lingerie da mulher dele. Isso Ele compra, ele mexe, ele chega lá e ele fala, tá aqui, ó. Maravilhoso. Bom, um beijo pro Rony. Aliás, vou chamá-lo para vir aqui também. Tem que vir. Tem que vir. Seria incrível. Um bom vinho. A primeira vez que eu comi codorna foi no programa do Rony, né? Essa história. Ali na mesa no papo, né? No papo. Papo masculino, papo... Era o final do... Eu, como eu falava... Antes eu não podia entrar vocês comiam bem. Bem. E vinho sempre... Mas o problema acabava o programa, aí tinha que dividir com os câmeras com todo mundo, aí não dava tempo de... Não dá. Não, o problema é quando eu falei, começou a ir com boneco, né? Falei que comia bem, comia eu ficava com o boneco. Eu fui 11 vezes do Rony, né? A gente marcou. Mas E era sempre muito bom. Sempre... E a primeira... E sempre um papo diferente. Sempre um papo diferente. Sempre... É impressionante, né? O que ele tem de repertório. Repertório mesmo, assim. Mesmo agora, eu fui da Rede TV, a gente foi também, né? Foi nesse da Rede TV agora. E foi uma experiência. Cantamos junto, eu não canto nada. Eu comecei a tocar sax porque eu não sei cantar. Eu conheci instrumento. Mas se você toca um instrumento, você canta, porque você sabe o tom, você sabe a afinação, eu não sei. Você sabe... Não. Aliás, estou aprendendo lá na escola, né, o 4M, a gente tem um momento aqui... Aliás, vamos para o momento, para o momento 4M, que eu estou curioso de saber, porque a vida inteira trabalhando em rádio. Exato. Então, o momento 4M, o que é? A escola, o 4M, que é a escola de música, a gente tem esse quadro aqui, que é o que te faz feliz ouvir de música, o que você ouve? Eu ouço muita coisa, muito. Nossa, esses dias eu estava treinando, eu até botei uma foto e falei assim, o que eu estou ouvindo, né? Vamos ver aqui se eu estava ouvindo esses pop coreano para entender ali Mas se eu quero, às vezes eu estou voltando assim sozinho no carro, eu boto Kid de Abelha, cara. Kid de Abelha? Nossa, sou fascinado. Eu admiro muito a Paula Toller, mas eu gosto da obra do Sim, eu gosto da Paula Toller como compositora. Ela é incrível, ali, né? Eu acho que é uma banda que bate com a minha geração, sabe assim, com a minha juventude. Essa mulher não envelhece, né? Não. Ela não envelhece. Outro dia eu vi o negócio, eu falei, caramba... Mas você sabe que eu acho que a gente até fala muito dela não envelhecer fisicamente e tal, né? Mas eu acho que ela não envelhece na obra também. Na obra, no olhar dela no mundo, sabe? E ela é aquela artista sempre que se preservou muito, né? Então você vai nas letras, assim. Eu já tenho até a ordem da minha playlist. Eu falo assim, hoje eu tô um dia mais feliz, tenho umas lá. Hoje é um dia mais romântico, tem outros, assim, porque o Kid de Abelha tem pra... Nossa, que legal. Que legal, que saber do Kid de Abelha é muito bom, né? Muito bom. Estão voltando agora, né? Eles estão... porque cada um fez sua carreira solo e esse ano eles voltaram para comemorar a data redonda. Tal, caramba! E é legal... E aí você falou também das coreanas, mas é por causa da Mafê? Não. O que a Mafê te ensinou de novidade e tal? Vocês trocam essa ideia sobre isso? Não? Assim, na minha casa...
A Silvia também tem um gosto... A Silvia é mais conservadora para tudo. Para tudo. Para música, para televisão. E eu e a Mafê, a gente fala mais abertamente sobre tudo. Né? Eu gosto de conhecer o que eu não gosto. Assim, o que é diferente, o que eu não conheço. Então, tudo que você me apresentar, falar, cara, tem uma música bacana aqui. Ó, tem um autor de novela diferente aqui. Ó, tem eu não tento ter o preconceito com alguma coisa. Então, assim, todo mundo tem o preconceito que o funk é muito ruim. Pô, a Mafê me traz alguns funks muito bacanas. Né? Tem lá o funk, o rap e o trap. Né? O trap também, né? Que ela ouve muito, assim. Então, e às vezes eu só fala assim, tem que ser letra inteligente, não me vem com letra ruim. E isso busca. Ela tinha 3, 4 anos de idade, a gente ouvia juntos Zélia Duncan e Ana Carolina. Caramba, que legal. Então, eu acho que eu formei nela também esse gosto de você ouvir tudo. Sim. Né? Sim. Eu ouço um Kid Abelha, mas adoro Tina Turner, eu gosto de ouvir muito. Aí você vai sabe, eu transito por vários... E falei para a Mafê, você tem que ouvir de tudo. Ela ouve, ela gosta de funk, mas ela gosta de pagode dos anos 90. Olha isso, que legal. E aí a gente já combinou que eu vou no show do João Gomes com ela. Tá fechado que vai ser esse ano que a gente vai. E Glória Groove, que a gente nunca foi. Sensacional. Glória Groove também tem um repertório muito bom. Tem um vozeirão, né, também, né? Agora o Salgadinho abriu um bar aqui do lado. Agora eu fui lá na inauguração. A Casa do Salgado, gente. Eu falei pra ele que o nome eu não achei bom, que a Casa do Salgado vai parecer que tem coxinha e... Né? Se fosse aí da Casa do Salgado... Não, do Salgadinho ia ser mais... Mais ainda, né? Não, mas Eu acho que ele podia... Casa do Samba do Salgado, sei lá. Bom, não sei. Vamos ver. Mas aí fica grande, né? Fica... Samba do Casa... Bom, não sei. Mas ele... a gente ouve... E esse repertório muito variado te ajuda a falar de tudo também. De tudo. Né? Eu acho que assim, a gente que vive para criar coisa, que vive para interpretar o que os outros fazem, criticar, eu acho que a gente não pode se limitar a um olhar. Na vida a gente não pode se limitar, senão a gente vai ficar direita e esquerda. Né? Senão a gente vai ficar azul de um lado, vermelho do outro, Sim. branco e preto. Né? A gente tem muita coisa no meio. Você não é 100% uma coisa Sim. e nem 0%. Né? Assim, vai ter dia que você vai estar mais legal, tem dia que você vai estar mais chato, tem dia... E é isso, a vida é assim. Né? Se eu falar assim, eu só ouço tal gênero musical, eu perdi uma riqueza do mundo. Né? Televisão, eu assisto até aqueles programas sabe, do cavalinho? Sim. Qual é o rabinho errado do cavalinho? Gente, aquilo é genial. Ruim, mas é genial. É bom. É ruim, mas é bom. Você fica meia hora lá, o cara deve ganhar uma grana danada. Você sabe qual rabinho que tá errado. Em 10 segundos você sabe qual. E o cara te prende por meia hora, gente. É impressionante. É genial. Tem uma inteligência ali, você fala assim, caramba, olha como que é. Sabe? Mas o negócio do boi não, né? Como é? Leilão do boi? De vez em quando. Às vezes quando dá pra assistir. Você já viu? Você nunca parou assim, lógico, de madrugada aqueles do anel, que o dedo tem 10 anéis assim, Sim. E aí você fica assim, é o último par, o último par, esse agora, isso. Gente, narrar aquilo é sensacional. Maravilhoso. Assim, como ela vai te convencendo de que aquele anel é maravilhoso. Por que você não vai na joalheria comprar? Você vai pedir pela televisão. Tapete persa. Eu adorava, que não tem mais Shop Toro, que era do Galeb. Gente, achava o máximo aquilo ali, qual loja que vinha depois, assim, era maravilhoso. Mas é que eles tinham uma pegada... E os leilões de tapete, você assistia também? É esse. Também, o leilão de tapete persa. Maravilhoso. Gente, é muito bom. Mas você já chegou a ligar para participar dos joguinhos na madrugada? Não. Eu também não vou dar meu dinheiro, não. Já estou dando audiência. E estou elogiando o programa. Não, aí também. Mas quando eu era moleque, eu liguei pro Bozo.
Liguei pro Bozo. Ó, então somos 3, ó. E você conseguiu falar? Conseguiu falar? Consegui falar. E eu lembro uma vez, eu acho que era Antena 1, não, era Rádio Cidade. Eu consegui pedir uma música na Rádio Cidade. Caramba, isso é impressionante. Deixava recado na impossível de ligar, né? Já custava caro a ligação na época ou não? Devia ser muito mais caro do que hoje. Devia ser muito mais caro. Cara, será que as pessoas... Porque era telefone fixo, não tinha celular. Eu só conheço 2 pessoas que conseguiram falar com o Bozo. Você e Elbio Valente. Então, acho que você tá, por causa do Bozo, vocês trabalharam com o Faustão. Pode ser a ligação, pode ser. Ou gostaram de TV e falaram, não, eu comecei com o Bozo. Mas eu acho que é... Mas você sabe que eu acho que é uma condição para trabalhar com o Fausto e... Ter ligado pro Bozo? Não ter ligado pro Bozo. Mas eu acho que é ter esse olhar, assim, sabe? Assim, você tem que... Cara, depois que eu trabalhei com o Fausto, eu já era detalhista, eu já era chato com algumas coisas. Eu fiquei mais detalhista. Minha filha fala, pai, você não tá mais trabalhando com o Fausto para pensar na consequência daquilo. Eu falo, mas eu penso, tá vendo? Ó, isso aqui, se você não fizer isso, não vai dar certo aqui. Caramba. Você amplia o seu olhar. Total, né? Claro, total. Mas eu agradeço muito isso, viu? Porque é uma evolução. Você começa a olhar assim, a produção, você começa a ter uma ideia do todo, né? Mas agora, Vanucci, uma pergunta que não dá para fugir é: e aí? Qual que vai ser da TV daqui para frente, daqui 20 anos? Eu fiz essa pergunta pro Pelégio, né? Eu falei assim, o que vai ser a TV 3.0? Ele falou, eu acho que nem chega na TV 3.0, porque é esse ano, daqui a partir dos próximos 10 anos. Eu acho que assim, a TV aberta, ela não vai deixar de ser importante no Brasil, porque ainda é o entretenimento de graça. Né? Você consegue na internet também ter um entretenimento de graça? Relativamente, você precisa pagar um pacote de dados. Né? Não dá para você só botar uma antena, você precisa ter o acesso à internet. Mas eu acho que a televisão vai falar com a massa, e a massa vai estar dividida nas várias possibilidades que as plataformas trazem para a gente. Então ela vai continuar firme e forte. Porque assim, muita gente matou o rádio várias vezes e ele está firme e forte. Mas eu acho que fica a plataforma, sabe assim? Eu acho que não tem mais essa divisão de território, que assim, aqui é TV aberta, aqui é TV fechada, aqui é streaming, aqui é rádio. Você pegar a rádio hoje, você assiste o rádio. Tem imagem. A princípio já não é mais rádio. Mas você assiste, você entra no canal do YouTube da rádio, inclusive com material externo, com reportagem externa, feita em vídeo. E você pode ouvir no rádio também. Então eu acho que assim, as barreiras elas somem e você assiste onde você... Se eu quiser uma novela na TV aberta, sentar no sofá, olhar para a TV aqui e assistir, e sempre assistir ela às 9 horas da noite, essa novela vai ser extremamente popular. Né? E ela vai falar com a grande massa e não vai entrar em assuntos polêmicos e vai entregar o feijão com arroz. Né? Com alguma ousadia ali, mas feijão com arroz. Aí eu falo assim, eu quero uma história mais elaborada. 11 horas da noite, eu vou lá no meu quarto, eu vou assistir uma série em alguma plataforma. Só vai mudar o lugar, se é na TV aqui, se é... Mas a produção é a mesma, a gente vai produzir audiovisual. Esse nosso bate-papo, quem está lá, está assistindo aonde? Está assistindo no celular, num tablet, num notebook, numa TV. E nós estamos no Spotify também, né? No Spotify. Então, o pessoal pode ouvir. Então, aí isso aqui é vídeo ou é áudio? Pois é, sim. Né? Então eu acho que a barreira, quebra a barreira. Agora a televisão, ela vai ser cada vez menos relevante do que... Porque era muito forte de canhão tempos atrás, né? Assim. É só ver. Esses dias eu estava vendo a audiência do domingo. E o Elbi vai lembrar que se baixava de 33%, 35% de share no domingo, nossa, era absurdo. A gente foi mal, tal, não sei o que lá. E não estou nem falando do ponto de audiência, que era 20, por aí. O Domingão, com o Hulk, tem dado 12, 13, 14 pontos e um share de 22 a 26, que é baixo. E tem um monte de gente no digital assistindo. Só série? Não, pode estar assistindo Cazé TV.
Né? Futebol no... Mas, Vanucci, você acha que seria diferente se ainda tivesse TV infantil? Porque a geração nova não tá mais vendo TV, né? Mas não ia assistir na TV, não adianta a criança, o jovem... Não tem jeito, né? Não tem jeito. A gente, assim, eu falo a gente, eu sou mais velho do que vocês, mas assim, eu também não tenho mais esse negócio, preciso ser o trenzinho saindo da estação na hora certa, vai parar na outra, não tem mais isso. Você entra nesse vagão na hora que você quiser. Não linear mesmo. Não é não linear, o nosso pensamento não é mais... E quem conseguir produzir algo que atenda ao linear e o não linear, Tá ótimo. Tá ótimo. Mas, eu queria falar de uma que eu acho que é uma referência também, que a gente não falou dela, que é a Marília Gabriela. Marília, você sabe que a Gabi, quando eu era moleque, eu via a Gabi e via o Jô Soares. O Jô Soares, ele tinha um programa na Rádio Eldorado, ele escrevia uma coluna de jornal e fazia o Vivo Gordo. Acho que ainda não tinha o programa do Jô, né? E eu falava assim, cara, eu quero ser que nem esse cara aí, que tá em tudo que é lugar. Porque eu nunca me vi assim, eu só sou o entrevistador, só sou o repórter, só sou o apresentador, ou só o produtor, ou só o redator. Eu sempre trabalhei em tudo. Né? Na Jovem Pan eu fazia a direção do entretenimento, mas eu fazia reportagem na rua, fazia carnaval, entrevistava, eu estava em todos os... Eu fechava roteiro, adorava fechar roteiro de sabe, redigir manchetado e tal. Porque eu acho que a gente é assim. E a Marília Gabriela, para mim, eu assistia o TV Mulher, eu falava assim, nossa, como essa mulher é inteligente, né? Assim, o jeito dela entrevistar, o jeito dela... Depois ela foi para a Band, né, fazer o Canal Livre, Cara a Cara, eu acho. Cara a Cara, pode ser, Cara a Cara. Cara a Cara. E assim, para mim ela sempre foi uma referência. Eu encontrei com ela num prêmio do Miguel Arcanjo. E aí eu fui representando o Faustão na Band. E aí ela ganhou na categoria anterior e eu ganhei depois, né? A gente dividiu o mesmo palco. Falei, meu Deus, do lado da Maria Gabriela. Que legal. Aí a gente foi pro bastidor, que cada um tinha que passar e tirar uma foto, né? E eu falava assim, eu falei, peguei meu celular e falei, Gabi, eu preciso tirar uma foto sua. Eu falei assim, eu acho que todo mundo fala isso, mas você é uma referência para mim. Tá? Ela falou, não, tudo bem, pode tirar. Tá? Eu tirei ela. Eu penso muito nela, assim, como você construiu uma entrevista, sabe? Assim, Porque ela era ela é, né, bem incisiva. Incisiva. Bem... Diferente do Jô, né, que às vezes conseguia chegar no mesmo lugar de uma outra forma, né? Pelo humor, talvez, às vezes, e pelo jeito. Quando eu crescer, eu quero ser que nem a Marília, de falar assim, agora eu paro, só quero fazer o que eu quero, que me dá prazer. Vou fazer teatro, vou fazer alguma coisa. E o meu trauma é com ela, por isso que eu tô aqui, né, às vezes vou de terapia, vou aproveitar e falar, me ajuda. O que ela fez? Eu tava com o microfone da Rede TV, já não tinha muita moral com ela. E aí eu falei... Depende da fase da Rede TV. Depende. Era mais complicado. Aí ela... Não, eu queria entrevistá-la, ela foi assistir uma peça, não lembro qual peça, ela estava lá, e eu falei, Marília, posso falar contigo? Ela falou, o que você vai perguntar? Eu travei. Eu vou perguntar... O que você achou da peça? Só isso, menino? Mas acaba. Eu fiz assim, nada demais. Na real, sei lá, fiquei meio sem graça, e aí a gente acabou gravando muito... E não saiu legal. Não saiu legal. Não saiu legal. E foi uma... Mas tudo bem, né? Tinha que estar preparado para isso. Mas aí é cruel, né? Assim, você vai me perguntar, né? Te quebra. Rasgou o papel da pauta. E o pior é que não tinha maldade, não tinha comédia, não tinha nada. Era só realmente perguntar o que ela tinha achado. Não era o Repórter Maluco? Era, na época do Repórter Maluco. Então tinha maldade, tinha comédia. Calma aí, Valinho. Não. Nessa não tinha. Mas sabe o que é que eu acho que às vezes a gente fica sempre com o pé atrás. Ainda mais com ela, né? O símbolo da Rede TV. Você vê aquele símbolo, você fala, vixe. Pode, às vezes com símbolo de emissora, mas a gente fica muito com o pé atrás com humor. Você fica, né, assim, você sempre fala, putz, vão me pegar em algum canto. Sim. Quando chega um boneco no meio do cenário. Mas até que você não me pegou em canto nenhum. Então não, o Duda é tranquilinho. O que é interessante que eu tive experiência... conto o bastidor, hein? Você já trabalhou com boneco nesses anos todos? Você já fez algum trabalho que tinha boneco? Boneco? Não, acho que não.
Agora você pode falar que sim, né? Mas, ó, foram poucos os programas. Fantástico que tem os cavalinhos. Ana Maria... Grande Louro Mané, um abraço pro Louro Mané, meu amigo. O pessoal Você tem os infantis da TV Cultura. O Cabaré do Barata, né? Nossa, que era mais... Tinha. Agildo Ribeiro. Agildo. E só, não tem eu lembro que eu fui fazer o Cocoricó, uma matéria com o Cocoricó. Que legal. E eu entrevistei os atores como os bonecos. Que legal. Isso é legal. É um mundo mágico. Caramba, mundo mágico. Sensacional. A gente tem um quadro... Isso é o fantástico, assim, quando você olha, o que a gente faz é reunir o talento, muitos talentos para alegrar as pessoas, para provocar as pessoas, né? Isso é fantástico. Maria Adelaide Amaral, eu roubei essa frase dela e eu falei isso para ela. Eu falei, eu vou usar essa frase pro resto da vida. Ela fala, não há nada que substitua o talento humano. Caramba. É primoroso. E ainda mais em tempos de IA, falar essa frase é importante, né? Porque você tem medo da IA? Não. Não. Eu sei que vai aprontar muito, né? Porque, mas você assistiu Exterminador do Futuro? Assisti. Você assistiu Matrix? Assisti. E não tem medo? Da IA, não. Eu acho que a gente ainda domina ela. Eu acho que eu vou morrer antes da IA dominar o mundo. Aí vai ser problema da minha filha. Sensacional. É verdade mesmo. Mas é bem verdade. Talvez eu não sobreviva para tudo isso. Será? Eu acho que ainda ela está a favor da gente. Um dia ela vai rebelar. Nossa, você me deu medo agora. Então, gente. Ela responde muito rápido, assim. Você pergunta... Que é isso, gente? Será que a gente vive numa Matrix, é isso? Pode ser. Tem uns códigos passando aqui, mas acho que é lag do YouTube mesmo. Ô, Duda, tem um telefone aí, né? Tem exatamente. Recado, né? Nós temos um quadro aqui, Vanucci, em homenagem à história e ao fato de ser uma casa e tudo. Nós temos o quadro do telefone sem fio, gente. Telefone sem fio hoje é qualquer telefone, né? Porque os telefones não tem mais, é tudo celular. Mas é telefone sem fio porque a gente recebe... Como é que... Você explica o quadro ou eu explico o quadro? Pode explicar. Então, a gente passa o número aqui do telefone fixo da casa do Arley para amigos, para pessoas por aí, para pessoas que falam, olha, hoje nós vamos entrevistar aqui o Vanucci. Então, pode ser que o telefone toque com uma pergunta para o Vanucci, pode ser que não toque também, né? Porque telefone fixo era isso, né? Você ficava esperando tocar. Então, pode ser que toque. Mas assim, e aí também pode ser que toque e o Varley não tenha preparado o áudio. E tinha gente que tirava o telefone do gancho para não tocar, para não ser... que era esse era o primeiro... Deixa eu mostrar pro pessoal, para quem tá acompanhando a gente e não conhece, isso aqui é um telefone, né? Isso aí. Esse é moderno. O primeiro, esse já tinha tecla. O verdadeiro telefone, colocar no avião era isso aqui, ó, né? Era isso. Esse era o nosso modo avião. Esse era o modo avião. Você pagava por isso, né? Pagava? Pagava de ficar sem fio? Claro, mesmo? Porque você não ligava, mas você estava consumindo pulso. Saía, se eu não me engano. Será que era isso que meu pai reclamava? E você deve ser daquela época da internet de escada. Sim. Ficava, nossa. Baixar foto, começava de manhã, terminava de madrugada. Nossa senhora, era mas isso. Isso aí. Falei, será que tá no ponto a ligação? Tá no ponto, aqui tá no ponto. Era bom quando tinha o de discar, assim, não. Eu mostrei pra minha filha tem 21 anos, né? Eu mostrei pra ela, falava, mas pai, como... Eu acho que nessa época ela devia ter uns 14 anos. Eu fui numa feira de antiguidade. E ela falava, mas como é que apertava aqui? Eu falava, não, você discava. Então era o 1 aqui, você empurrava até aqui. E tinha que esperar. Você girou o disco pra ela ver? Girei. E ela ficou aflita vendo o negócio voltar? Ficou. Não compreendia como formava o número. É isso aí. Então vamos ver se toca ou não toca o telefone. Eita, tá tocando. Eu tenho que atender? Tem que atender. Não é viva voz. Alô. Olha lá, agora é essa mensagem aqui, ó. Aqui é tudo, é tudo moderno. Tô aqui ouvindo, vamos lá. Fala, Vanucci! Como é pra você dizer que é amigo pessoal do Faustão? Você falava com a Hebe Camargo e ainda recebia ligação do próprio Silvio Santos. Você nunca se sentia nervoso ou pra você isso já era normal?
Não, não é normal. Não é normal. Do Silvio não é normal. Você sabe o que eu falo? Eu vou desligar aqui, ó. Eu vou responder aqui, eu posso responder pelo Viva Voz. Pode. Desliga pra gente não pagar o ponto. Ô, Edu, eu vou responder aqui, ó, tá? Você assiste lá depois. Um beijo pro Edu na paquete maravilhoso, Edu Toledo. O Edu, eu conheci ele nos bastidores do Melhores do Ano. Ah, sim. Ele foi com um espelho mágico lá. E aí ficou, tá, aí no final ele pegou, deu o cartão ali, ele falou, se você precisar de alguma coisa e tal, e aí minha filha ia fazer 15 anos, conversei com ele, aí ele falou, vamos conversar tal, eu virei meio coach dele ali por um período, fizemos uma permuta ali, viramos grandes amigos ali. Que legal. É engraçado que assim, o Fausto, eu fui trabalhar com o Fausto depois de frequentar anos a pizza dele, assim, então a gente tinha uma conversa muito de jornalista, né? Tanto que até depois, quando eu deixei de trabalhar com ele, quando ele me chama ali para falar, vem aqui para resenha, que é a hora do almoço ali, que às vezes é futebol, política, tal, é um outro momento ali. E era engraçado que eu tinha que me policiar muito para não chamar o Fausto de Fausto, e chamar ele de Faustão. Porque para a equipe ali, ele é o Faustão. Porque se fala Fausto é mais intimidade. Eu acho que é, né? Ficava... E eu acho que é ruim isso, assim. Eu só conhecia ele antes, pô. Né? E tomava bronca maior até, às vezes, assim, Mas ele corrigia assim, Fausto não, Faustão? Não, isso daí não. Você está confundindo, acho que era o Didi que fazia isso, né? O Didi e o Renato. O Faustão, que eu falo que às vezes ele dava bronca, era do roteiro, a gente passa ali, ele fala, boa noite, mas aqui e tal. A gente discutia, não era bronca, né? Eu acho que a gente discutia muito toque, ali, né? O toque ali. Discussão criativa. O Silvio é muito doido isso, porque o dia que ele me chamou pro Fofocando, me ligaram e falaram assim, Silvio, porque quando ele vai ligar realmente para... Ou é surpresa e você fica perdido ali, ou quando é para que ele vai te trazer uma proposta e não é... Alguém liga antes e fala, o Silvio vai te ligar. Né? E aí o Silvio me ligou, eu estava microfonado para entrar no ar, aí eu falei para a pessoa, falei, melhor eu não falar agora com ele, estou microfonado, tá bom, 6 horas ele te liga. Aí ele me ligou às 6, a gente começou a falar sobre o Fofocando, falou sobre o Homem do Saco e tal. Aí ele falou, mas eu quero que você continue na Gazeta, então você pode trabalhar no Ronifon à noite e à tarde você faz comigo. Eu falei, legal. O Leão fazia o Mulheres ali e fazia o Ratinho. Eu falei, então vai dar para... Né? Eu falei, mas deixa eu conversar. Ele falou, eu acho que isso era uma quinta. Ele falou, então eu te ligo no sábado, eu vou gravar no sábado, tal hora termina, eu te ligo tal hora. Tal hora ele ligou. Falei, Silvio, ainda não tenho a resposta, tal. E aí foi. É engraçado, você sabe que no final, a última frase dele, assim, na hora que eu falei, Silvio, eu não consigo romper o contrato. Eu tinha um contrato com multa na Gazeta, né? Eu acho que o Leão, na época, não tinha, a Mama não tinha, o meu tinha multa. E aí, na negociação, o SBT não pagava essa multa, não assumia a multa e tal. E aí o Silvio falou assim, mas você vai querer se aposentar na Gazeta? Eu falei, não, Silvio, não vou me aposentar lá, mas você me contrata mais adiante. Não contratou mais adiante, porque aí, mas 2 anos depois ele falou, cadê o Vanucci no Troféu Imprensa? Que legal. Que legal. E a Hebe, cara, a Hebe foi muito fantástica, porque ela foi numa pizza do Fausto, eu tinha feito uma crítica do programa da Hebe na Rede TV, aí eu entrei na pizza do Fausto e a Hebe fez assim. Aí veio andando na minha direção. Eu falei, tia, nós. Aí ela virou, você falou tal coisa, tô brava com você. Eu falei, não, Hebe, me desculpa. Ela falou, eu tô brava com você porque você não podia errar, você conhece a história. Né? E realmente eu tinha dito que ela estava fazendo um quadro que ela tinha copiado ou imitado um quadro do Gugu, alguma coisa assim. E ela tinha feito isso na época que o Mundo é das Mulheres que ela apresentava. Então ela já tinha feito. Tal. No outro dia eu corrigi, na Jovem Pan, e na quarta-feira eu corrigi no Todo Seu, aí ela me ligou e falou, era isso, ela mandou... Ela estava copiando, na verdade o Gugu que tinha copiado o quadro dela. Na verdade, eu não sei nem se um estava copiando o quadro do outro, porque é tanta, assim, são quadros que são tão parecidos, assim, né, de histórias, de entrevistas e tal,
Então, acho na televisão tem coisa que a gente acha que é cópia e não é cópia, é o formato. Não, né? Não é assim, às vezes não. Talk show. Sim. Quem copia quem não? É um programa de entrevista. É um formato. É um formato. Programa de calouros. Mas o telefone sem fio, você já viu parecido? Nem esse? Não, amarelão assim não. Não, o formato do quadro aqui, porque eu fui muito criativo aqui. O formato, sim. Esse aqui é melhor você registrar, senão a Endemol vai querer pegar. É tão bom que... A Endemol vai querer pegar, é sério. É sério. Mas um beijão pro Edu Toledo. Ele tem um podcast que chama NapaCast, que é maravilhoso. O Edu tem que cumprir as promessas. Ele tá parecendo político aqui, viu? Todos aqui têm que cumprir a promessa. É bom para organizar churrasco. Ó, cadê a caravana que você falou que ia pegar a van e ia levar a gente? É verdade, né? O Conexão 360, né? E como que tá? E como que é? Você também dá palestra, né? Até queria mais, sabia? Eu brinco e falo assim, nossa, eu queria viver de palestra, assim, que... eu acho que assim, eu tive um privilégio na vida de conviver com pessoas que me ensinaram muito. Newton Travesso, Seu Tuta, Silvio de Abreu, né? Esses dias eu recebi uma mensagem do Silvio de alguma coisa que ele falou, eu tenho tal informação, ele me mandou, que foi algo que eu falei no meu podcast, e aí ele mandou um dado a mais, então eu falei, pô, ele me assiste e tal. Então, todas essas pessoas que eu pude não conviver de estar na casa da Hebe, mas a Hebe me atendia sempre, assim, contava história. Nessas pizzas do Fausto, de conhecer muita gente. Então, eu tive um privilégio na vida de ter acesso a essas pessoas. O livro me permitiu também me aprofundar mais ali. Então, eu falo assim, pô, se Lolita Rodrigues, se Lima Duarte, se Vida Alves, se Benedito Rui Barbosa, se Silvio de Abreu, todo esse povo tirou um tempo para contar a história da TV e falar assim, ó, tá aqui. Eu falo assim, a vida eu criei uma dívida com a vida. Então eu tenho que retornar isso, né? Então, ou é através de palestra, e não é só contar a história da TV. E do livro também, chato, né? Assim, mas o livro você fez isso também, né? Sim, mas dá para ir além, sabe? Assim, eu acho que assim, eu acho que hoje eu consigo contribuir com as pessoas. Tem tanta gente tá no meu canal, assim, eu ainda não consigo pagar um centavo para ninguém que está lá. Mas tá todo mundo, cada um faz um quadro, uma entrevista, um negócio, e as portas vão se abrindo e surgem outras oportunidades. Eu acho que é isso, a gente tem que dar quem veio primeiro, abrir para o outro, e, sabe assim, para retornar, para eu agradecer a vida. Sabe? Agora, falar em agradecer a Vida Alves, ela foi o primeiro beijo, não foi? Foi o primeiro beijo. A Vida Alves, ela foi uma mulher muito ousada, né? Porque ela foi o primeiro beijo na TV, ela precisou pedir autorização para o marido dela. Caramba. Aí foi imagina TV, na época. Foi a TV explicar, e era uma pitoquinha. E a Vida Alves foi a primeira atriz a dar um beijo em uma outra mulher também numa série na TV Tupi. Foi na Tupi, né? Ela foi extremamente ousada. Foi a primeira a fazer um programa colorido, né? Com cor na TV Gazeta. Isso em 70. Então a frase pela primeira vez na vida é baseada nela? Que ela foi a primeira a fazer essas pode coisas. Ser, foi muita primeira vez. A Vida Alves me contou uma história que era sensacional no início da TV, ainda não estava lá a TV e tal, e falou, mas até a imagem e tal. E aí que alguém chegou para ela e falou assim, olha, Vida, é o seguinte, quem for bonito vai para a TV, quem for feio vai ficar na rádio, porque é só E aí acabou, ainda bem que acabou essa bobagem dos padrões, né, dos que tinha. E os padrões mas quem fica no boneco é o quê, então? Aí... É o novo rádio. É o novo rádio. Melhor a gente não aprofundar nessa história. Quero continuar seu amigo, entendeu? Você me serviu 2 bons cafés, eu prefiro... Eu prefiro garantir. Aliás, vou até tomar mais um cafezinho. Até esfriou meu café. Não, pode pegar. Você está em casa, pode pegar mais café. E falando em café, e falando em servir, falando em hospitalidade, você está aqui na nossa casa, né? Na casa do Arley. Tem um outro quadro. Agora vai querer dar um troco. Qual que é o quadro? É um quadro muito criativo que é o Fica Vai Ter Bolo, gente. Fica Vai Ter Bolo. Boa. Eu sou comilão. É isso aí. E aí o Varley vai explicar o quadro aqui. Como é que é?
traz o bolo, não é isso? Duda. Calma aí, Valei, deixa eu pegar aqui. Duda, o bolo tá... Eu gostei dessa sua janela aí. Não é legal? É legal. Olha aí, olha. Obrigado, Duda. É isso aí. Isso aqui é um presente que você vai na casa de alguém. A gente serve um bolo de... É cenográfico, não? Não, é presente mesmo. É para levar comer aqui, levar... Nossa. Calma aí, Duda, deixa eu jogar no lixinho ali. Pô, você pode me chamar toda semana aqui. A gente pode fazer capítulos. Gostei disso. E aí, queria te servir esse pedaço de bolo. E... Eu tô achando que tem alguma sacanagem. Não, mas não tenho, não. É isso, nessa parte não. Olha aí, só credencial de TV Pelo menos a cenografia tá completa. Foi o maior apresentador? Assim, eu sei que Silvio Santos é ao concurso, né? Mas quem foram os grandes apresentadores, assim, que você fala? Putz, eu acho... Opa! Que habilidade, hein? Viu? Eu adoro. Você sabe que eu engordei... no Mulheres, agora quando eu voltei, eu engordei uns 4, 5 quilos, porque ali, tinha duas gastronomias por dia, né? Nossa Senhora. E botava um bolo lá e falava, é para comer? Eu vou comer, pô. Não vou pegar só o cantinho. Você sabe que o Brasil é muito bom de comunicador, né? Uhum. Você pega, é até injusto você falar assim, porque eu acho que assim, existem apresentadores e existem comunicadores. Uhum. Né? O comunicador é muito maior. Né? E ali não vou dizer que você conta nos dedos, mas nos comunicadores eu coloco Silvio, Faustão, Gugu, Chacrinha, o Portiolli agora como comunicador. Eu acho que o Luciano está chegando nesse lugar. Porque o comunicador, ele não precisa de muita coisa em volta, sabe? Ele vai desconstruindo isso. Apesar de toda a construção, ele vai desconstruindo. A gente teve um Flávio Cavalcante que era maravilhoso, polêmico. Absolutamente certo. Era ele que falava, fazia assim. Nossos comerciais, por favor. Ele ensinou a fazer polêmica na TV, né? O Chacrinha tinha o estilo dele, né? Então eu acho que assim, a gente teve o Raul Gil, a gente esquece de falar eu acho que o Raul Gil é um dos grandes injustiçados, assim, porque todo mundo fala, sempre esquece o Raul, que tá sempre presente e muito na bom, TV. né? Muito bom. Bolinha. Muito bom. Bolinha é engraçado, o Bolinha ficou muito tempo na Band, eu assistia menos a Band quando era moleque. Né? Eu fui cria da TV Tupi, né? Uhum. E aí nossa, assistia muito TV Tupi. Eu lembro de novela lá, Aritana, Bruna Lombardi como índio. Excelsior a gente não tinha, né? Excelsior eu não nasci naquela época, não. Tinha em São Paulo, era Canal 9 de São Paulo, ela saiu do ar em 67 por aí. Então. Eu nasci em 69, entendeu? Calma aí. Em janeiro de 69. Eu estudei sobre a Excelsior. Não assisti. Eu sei como foram os primeiros anos da TV Tupi, dos anos 50 até 60. Mas o lance das novelas serem ao vivo também é incrível, né? Assim. Mas você sabe que a novela, a Vida Alves brigava comigo com isso, né? Porque eu falava que, para mim, o marco da novela é 25499 Ocupado, TV Excelsior, Glória Menezes, Tarcísio Meira, porque são os capítulos gravados e distribuídos para o Brasil todo, que você tinha que mandar por avião, e eram capítulos mais editados. O que tinha antes era um seriado. Às vezes você não tinha nem de um capítulo para o outro, porque era semanal, você não tinha de um capítulo para o outro a sequência da história. Começava uma outra história ali. Né? Mas era muito como radionovela, então? Era... Como que era? Porque antes disso, eram os teleteatros. Vou dar o melhor exemplo do que era uma transmissão ao vivo de dramaturgia. Para você poder... Cada emissora devia ter 2, 3 câmeras no começo, lá nos anos 50, porque era muito caro. Então, estava fazendo o programa aqui, para terminar, tirava a primeira câmera, ia para a sala do lado, que era o estúdio do lado, que não era um estúdio, era uma sala do lado, que ia fazer a novela lá. Então, ou o teleteatro. Aí, aqui, estava quase no finalzinho, tirava a outra câmera e no final levava a última câmera. Dava um buraco de programação. Às vezes você só botava o slide, não tinha o que pôr. Não tinha intervalo. Não tinha intervalos comerciais?
tinha o que a gente chama hoje de merchan, né? O intervalo eram as garotas propaganda lá. Esse intervalo pré-gravado foi demorar para aparecer. Só nos anos 60, só nos anos 60. Ficava um aguarde na tela. Ficava até para futebol, você tinha que tirar a câmera do estúdio e levar para o Pacaembu, por exemplo. Aí a TV saía do ar, ficava esperado. Ficava o símbolo da Excelsior. Ficava o símbolo da Excelsior, da Tupi, né? A Excelsior foi 60, né? Aí já tinha, o videotape chegou lá. Mas, e aí eles fizeram uma teleteatro lá, que era a história de Joana d'Arc. E aí alguém inventou, que falou assim, pô, vamos fazer a fogueira do lado de fora. Você vai falar, depois que pegou fogo, né? Depois não. Aí vamos fazer a fogueira do lado de fora. Na Tupi tem uma pracinha ali na frente, que hoje é a Sabesp ali, tem uma caixa d'água lá. E fizeram a fogueira ali. Montaram um dia antes, produção, tudo bonitinho e tal, ensaiaram tudo bonitinho, começou a transmissão e na hora certa saía a câmera pesada tal, para pegar, era uma câmera só, para poder, o cabo, tudo cabeado e tal. Quando chegou o ator lá, pá, vai botar fogo na fogueira, não pega, porque tinha garoado, não pegou, aí ele olhou e falou assim, então vamos enforcá-la. E aí enforcaram, ao invés de queimar, enforcaram e acabou a novela e pronto, foi ali, foi o final. Maravilhoso. Se justificou, cara. É isso. Essas histórias, tá vendo? Mas calma aí, eu quero saber mais detalhes. Olha, se era ao vivo, então cada capítulo se passava num cenário só, assim? Ou um pedacinho deles. Que aí ficava essa dinâmica deles transportando a câmera de um lugar para o outro enquanto... Não dava tempo. Você pegava aqui você fazia a novela toda. Era o capítulo inteiro naquela sala. Você tentava fazer quase que tudo na sala da pessoa. Aí pronto, você não tinha muito. No ao vivo você não tinha, era quase que um palco de teatro. É que o teleteatro mesmo, né? Era isso, não tinha como. A propaganda, quem me contou isso foi Glória Menezes. Foi Glória Menezes? Acho que foi Glória Menezes. Que ela chegou a fazer também uma propaganda disso. Ou foi a Idalina de Oliveira. Ela fazia propaganda aqui, né? Então mostrava ela com o vestido, era isso. Mostrava ela com o vestido e com a camisa aqui. Aí ela apresentava, aí ela puxava o vestido, terminando o merchan aqui, ela já tirava a parte de baixo do vestido ou da saia, aí ficava a camisa e com a calça para o próximo. Emendava, era um produto no outro. Sensacional. Era isso, era o que dava para fazer. Era a pegada do teatro era o que dava mesmo. Para fazer. E você não podia errar na propaganda. E naquela época não podia, imagina, você fazer propaganda no meio da novela de loja, tipo essas magazines, não podia mostrar lingerie. Então elas vendiam o sutiã com a caixinha fechada, descrevendo o que tinha lá dentro, porque não podia mostrar. E a TV começou, era 100% ao vivo. 100% ao vivo, 100%, sim. Não tinha como fazer. Miele era ao vivo? O Coquetel? É, que eu lembrei, o sutiã eu lembrei. Esse é um pouquinho mais novo do que os casos. Não, mas tinha telefone, não tinha? Eu acho que era ao vivo, porque você escolhia a fruta. Nossa, a fruta, frio ou calor. Frio ou calor, que aí determinava se abria ou não. É daí que vem a frase não gosta da fruta? Talvez. Mas você ia escolher o quê? Nós estamos estudando história, né, gente? História da TV. Mas você ia escolher o quê? Moranguinho, pera, uva, laranja e tinha mais uma. Banana. Não, a banana não tinha. Não tinha salada mista? Não tinha mesmo. Não. Bom esse bolo, hein? Não é gostoso? É gostoso. Duda que escolheu, né, Duda? É isso aí, gente. O Miele foi... O Miele também teve um baita histórico, né? Uma baita história também, muito dos grande. Grandes produtores. Fez muita coisa, produtores. Né? A televisão sempre teve gente fora do eixo, né? Eu acho que se não for fora do eixo, você não traz tudo. Não segura. Não segura. Você tem que pensar muito, muito além. Mas a televisão já produziu, né? O coquetel do Miele era... Hoje em dia, vai preso quem fizer isso. Vai preso. Mas até o Gugu lá com a banheira também. Não. Gugu com a banheira... Você sabe que na época da pandemia, a gente teve que repetir o Domingão, né? E aí a gente fez uma época, acho que assim, uns 4, 5 programas temáticos. Então, assim, a rock dos anos 90, porque muita gente passou lá. Então você pegava vários momentos. E aí a gente tinha feito um
A gente fez de algum artista que funcionou muito, muito bem, aí falou, vamos fazer do El Chan, que foi um grande sucesso. Não dava para usar quase nada por causa das danças da garrafa, não dava. Não dava. Não dava. Era muito... Não, era outra coisa. Hoje não... É que nem o Domingo Legal ou Viva a Noite. Você pegar o Viva a Noite raiz, fazer aquela prova que você tinha que molhar a camiseta branca para saber a senha para abrir o cofre. Nossa, é verdade. Demorava para abrir a camiseta branca. Nossa, eu não lembrava disso. Opa, você não assistia? Assistia. Eu lembro até da Gretchen com o Van Damme. Domingo Legal, né? Domingo Legal já é mais novo, olha, ele tá mais para trás. É verdade. Não, mas assistia. Sonho Maluco, eu adorava. Bugalu. Aí já é a coisa mais comportada da... Mas tinha... Tudo eu acho que tinha um duplo sentido. Sim. Tinha uma sacanagem. E o Gugu fazia sacanagem melhor, né? Porque ele tinha cara de bom moço. Então ele não tava fazendo a sacanagem. Não, pra ele nem passava. Tava todo mundo lá de sunga branca, biquíni branco, a parte de cima do biquíni que saía. Enfim, tava né? Virava a modelo, ficava o close ali. Faz sem querer e tal. Foi televisão, gente. Agora, eu conversei aqui com a Suzana Alves e ela disse que o quadro dela foi muito importante para a carreira do Luciano Huck. Você concorda? Sim. O Luciano ganhou muito dinheiro ali. Eu acho que ganhou... Eu acho que, assim, o Luciano, quando foi para Band, ele começou ali, né? Ele descobri agora que ele começou, na verdade, no SBT. Né? Não sabia. Fazendo um programa com Otávio Mesquita ali. Né? Na verdade, ele era um tipo, colunista do JT, e aí ele entrava lá e falava da noite e tal. E era uma participaçãozinha. Aí ele fez isso, aí ele fez TV Gazeta, que ele teve lá o programa dele, e aí foi para Band com o H. Eu acho que ele realmente, ele não era o cara conhecido na época, né? A Band era muito menor do que a Globo, e ele tinha que usar né? Aí deu certo a Tiazinha, aí ele botou a Feiticeira e assim, ganhou fama e ganhou dinheiro, né, com isso, porque era o agente delas ali, né? Tinha uma parcela ali. E era a exposição delas, a molecada queria ver a Tiazinha, né? Eu queria ver ela depilar. Era ela que depilava? Ela depilava e tinha o chicotinho. Não, era ela. Ela depilava. Só dançava. Só dançava e ficava ali. Agora imagina hoje, Luciano aos 50 e poucos anos fazendo isso no domingo. Não dá. Mas eu acho que foi muito disso, assim, né? A TV era outra, né? Não tinha esse negócio de você explorar o corpo, era muito escancarado. Né? Ninguém falava, vamos fingir, não. A própria Playboy morreu, né? A própria Playboy. Falo da Playboy também porque a Suzana também foi capa e aí... E você comprava a Playboy para ver a entrevista. Para ver a entrevista. Muito boa, mas a entrevista que era boa mesmo. Foi isso que eu falei pro meu pai. Inclusive, seu pai pedia emprestar a revista. Deixa eu ver a entrevista. Exatamente. Foi aí que ele falou, pai. Era isso. Ele falou, não, você falou da entrevista? Todo mundo, realmente era muito bom. Era a primeira coisa que todo mundo lia. A desculpa da revista, eu acho que ter entrevista para isso, né? Para as pessoas falarem que a entrevista era muito boa. Era muito boa a entrevista. Não, mas eram entrevistas eram boas mesmo, né? Eram boas. E sempre com alguém que você nem imaginava. Assim, A Playboy, pô, imagina, a Maitê Proença, eu acho que na época foi a capa mais valiosa que teve, né? O cachê foi grande. Absurdo. Ela não foi Playboy, né? Ela era um encarte, né? Ela era a parte, né? A parte, né? Era a parte ali, né? E não eram fotos tão ousadas, eram mais sensuais e tal, assim, né? E foi um super cachê. Da Galisteu também foi super bom. A Galisteu eu vi uma vez, eu estava no E-Show. Nossa, aquele dia... Eu acho que foi a experiência mais traumática que eu tive. Aquele auditório balançava. Foi ali como é que chama lá? Rouge. Aquele auditório... Eu tinha a bendita cadeira VIP, né? Que você tinha que estar lá e interferir, fazer pergunta e tal. E eu só sentia assim, eu sentado aqui, a mão das meninas aqui em cima dançando, fazendo assim. Eu falei, eu vou tomar um tabefe aqui. Aquele auditório pulava lá. E aí foi para um break. Aí desceu um menino e falou assim, o Galisteu, você pode autografar aqui? Abriu a Playboy, a foto da
da Gillette. Da Gillette, sim. Do barbeador. Não que eu tenha visto, mas sim. É clássica, isso aí foi notícia na época. Aí ela falou, não, aqui eu não volto a assinar. Ela virou e autografou em outra foto. É mesmo? Caramba. Em outra foto ali. A Galisteu é esperta ali. Mas eu olhei ali, eu virei e falei assim, cara, é clássico isso, não tem... É algo que ela vai sempre falar e sempre vai ter alguém que vai ter a revista. Agora, Zé, para finalizar, não quero te alugar muito hoje não, porque assim, a gente tá falando, a gente já estourou o tempo faz tempo, mas é que não dá, eu não consigo falar com José Armando Vanucci e não falar por mais de 1h30 não dá porque é muita coisa. Na realidade, daria por 10 horas. Não, o que você acha que não volta mais? O que você acha que fala assim, puta, não vai ter mais? Eu acho que não vai ter mais esses grandes comunicadores que... não é que eles não seguiam a pauta, porque quando eu falo isso do Silvio, quando eu falo isso do Fausto, parece que eles chegavam lá e não tinha ninguém trabalhando por trás ali. Mas daqueles que sabiam romper isso, de ser muito mais natural, muito mais espontâneo. Eu acho que tudo, né, TV, rádio, tudo ficou muito ensaiado, ficou tudo muito programado, muito roteirizado, porque o negócio se transformou de uma outra forma. Você tem que ser muito mais técnico hoje para... Então eu acho que essa coisa muito espontânea vai, assim, Portiolli, eu não vejo outro que fazendo isso, Patrícia Bravanel um pouquinho, mas o resto é tudo muito... Eu acho que é esse negócio muito espontâneo do show, né, de você zoar com você mesmo, de você... né? Porque se você pegar o Faustão e pegar o Silvio, eles não tinham... Já no Perdidos também, né? Principalmente. Ele não tinha esse negócio que fala assim, não, isso aqui não pode, a imagem perfeita. Não, o Fausto, ele gostava do caos mesmo. Eu lembro que quando ele percebia que eu tinha roteirizado demais ali, ele falava, tá bom, tá. Ele via que eu tinha montado um jogo para falar para o diretor, tal hora vai acontecer tal merchan, tal. Ele mudava tudo, corrompia aquilo, e aquilo ficava muito melhor. Porque é isso, né? Essa coisa espontânea, né? Do Fausto virar e falar assim, toca essa. Né? De pedir uma música além do... E se eu pedir essa música sua em francês, né? Assim, essa coisa de... Não tem mais. É tudo muito ensaiado, é tudo muito certinho, né? Muito certinho. Então, eu acho que isso não volta mais, sabe? E o Chacrinha, a gente não falou muito dele, mas ele tinha essa pegada também da espontaneidade, né? Tinha. Que são os comunicadores, que não são os animadores, né? Que é a Chacrinha, que é o Silvio, que é o Fausto, que é o Gugu. Mas cada um com o seu estilo, mas eles se permitiam rir deles mesmos, de assumir as falhas. Né? Tanto que o Fausto, quando o louco bicho, ele caiu, pegou fogo, ele assumia isso, estava ao vivo e vamos embora. Entendeu? Não mandava cortar. Silvio Santos, programa gravado, não caiu a calça dele, ele ficou lá só de cueca e ele manteve. Ele caiu dentro do tanque d'água, ele manteve. Isso você não tem mais. Agora tem uns também que erraram um pouquinho, na condução. Um cara que eu quero falar, que eu gosto dele, tem uma relação com ele, que é o João Kleber. Ele chegou a substituir o Chacrinha. Faustão e o Chacrinha. Então, ele assim, era um nome para bombar onde que ele errou. Lembra no início da Rede TV, ele tinha um programa às segundas-feiras que era um... Cara, era sensacional. Você na TV. Não era Você na TV. Era outro. Talvez até seja, porque ele fazia programas de humor, ele fazia quadros de humor, fazia entrevista, era um senhor programa ali. Sim. Quando a Rede TV virou e falou assim, a gente precisa competir com audiência e não só com qualidade, ali entrou o teste de fidelidade, aquilo deu certo, aí entrou você faz pegadinhas. aí você faz 2, aí você faz a pegadinha, aí a pegadinha deu certo, aí você produz a pegadinha, aí você produz uma coisa, aí você... Entrou segredo. Né? Aí entra isso. E aí quando você faz e começa a transformar isso, vender que a pessoa vem aqui para resolver um problema e na verdade aquilo vira uma palhaçada, que eu tenho um grande segredo. Qual que é o grande segredo? Como bolacha escondido. Né? Aí, a credibilidade caiu totalmente. A credibilidade cai, né? Assim, eu tô casado com 10 anos com você e nunca disse que
eu tenho uso dentadura, entendeu? Assim, não, eu sou o careca. Que é careca, né? Assim, é isso. Mas porque a história, o roteiro é genial. É genial. Sim. Mas não tá ali, então. Mas eu acho o João Kleber um dos grandes apresentadores. Né? Eu acho. Ele era um cara que... Mas ele entra no hall dos comunicadores? Ele é comunicador, o João Kleber é comunicador. Porque ele zoa com ele mesmo, ele corrompe com ele mesmo, sim. Sabe? Ele tem uma pena que não tem eu sei, na TV Vanucci eu botaria o João Kleber. Mas eu ia falar, João, não quero pegadinha nem teste de fidelidade. Eu quero aquele João Kleber, que é o cara que sabe costurar. E o show dele de humor também era incrível, assim. Eu fui assistir na época, né? Cara, humor. Eu admiro tanto quem sabe fazer humor. Porque primeiro que vocês têm raciocínio rápido, que eu não tenho. Vocês conseguem observar e ver da tragédia o engraçado, ou pegar os grandes problemas nossos e transformar aquilo em coisa maior, né? O João, eu preciso repensar, assim, do meu preconceito em relação a isso, e eu tenho uma relação muito boa com ele, eu adoro o João, a gente tem... Mas eu sinto que ele podia ter feito um outro caminho, sabe? Tipo... Mas você imagina que você está na Rede TV, você se transforma no principal apresentador, e aí o cara vira e fala assim, isso aqui tá dando audiência, tem que fazer mais, tem que fazer isso, sabe? E aí você vai, aquilo vai, e aí vem uma TV na Itália e fala, nossa, é ótimo que vem aqui. Ele foi para Portugal. Ele foi para Portugal, para Europa. E aí é complicado, sabe? Assim, e aí você precisa ter alguém muito bom do seu lado para falar, Peraí. Põe o pé no chão aqui, sabe? Não é por aqui. E muitas vezes, eu acho que a gente tem que saber disso. Discernir, né? Até onde você pode ir. Uhum. Né? Eu tive uma vez, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não seria ético, mas eu tive uma proposta de profissional muito boa. Assim, cara, era muito, muito, muito boa. Muito boa. Financeiramente. OnlyFans? Oi? OnlyFans? Não. Mas também não faria, porque ia ser um fiasco. Ia ser, cara, não ia dar, eu ia ter que pagar. Não ia dar certo. Mas era uma proposta muito boa, assim, financeiramente, tal, contrato longo, tal. Eu lembro que eu falei com a Silvia falava, olha, se a gente ganha, hoje a gente vive com tanto, se a gente não mudar tanto aqui, dá para poupar tanto em tantos anos, né? Era um negócio muito bom. Mudava até minha posição profissional. Só que aí resvalava em questões pessoais minhas, filosóficas. Entendi. Coisa a ver com o seu... Eu teria que com os valores. Eu teria que assinar um valor profissionalmente e ter outro valor na minha vida pessoal. Uhum. E aí eu falei, não dá. Então eu acho que às vezes o que precisa muito é você tá no auge da fama, aí você fala assim, pô, vem mais. É tentador você triplicar o salário. Né? Você antes era da segunda, agora você vai ser o rei do domingo. Né? Então você tem que ter alguém muito do lado para falar, calma, espera aí. Entendi. Eu vou muito nisso. Mas o João Kleber é um bom apresentador. Que legal. E tá vendo, Duda? Você fala mal dele, cara. Então tem uma questão geracional, né, Vanucci? Porque assim, eu fiquei chocado quando eu descobri o passado do João Kleber, né? Quando descobri a passagem dele pela Globo, pelo Chacrinha, porque a minha geração só viu ele na Rede TV em diante. Sim. Então ficou... E não pegou o começo da Rede TV ali, onde ele fazia... Ele foi para... Os primeiros 2 anos da Rede TV, nossa, era uma outra emissora. Uhum. Passava Friends às 6h30, 7 horas da noite. O TV Fama era diferente. Era. Né? O próprio... Show foi depois lá. O Super Pop era diferente, sabe? Eram coisas... Era a Galisteu que apresentava Sim, mas o Jornal da Noite é muito bom. O Leitura, eu acho que é extremamente revolucionário. Não que eu acho que assim, qualquer TV, as TVs, o que é bom, o que é ruim, pode não ser... O que é bom para mim pode não ser bom para você. Sim. Você pode virar e falar, putz, eu adoro aquele tipo de programa. E ponto, e ok. Tapete persa. E ok, é isso, tapete persa. Eu assisto ali. Mas O que eu acho é isso, assim, é você correr o risco de
falar, conquistar a audiência nem sempre é como popularesco. Nem sempre. A Globo, quando ela tenta mudar muito e apelar, ela perde audiência. Sim. Quando ela traz a qualidade, ela ganha audiência. Aquele programa da Cazé, né? De domingo. Esquenta. O Esquenta teve uma trajetória boa e depois ele se desgastou. Mas era isso, era um programa dominical, musical, que reunia um monte de gente e lançou um monte de gente. Já esse último que ela fez domingo à noite ali... não pegou, é verdade. Não pegou, não foi. Não foi. Então, acho que é sempre achar esse lugar. Mas aqueles 3 anos iniciais da Rede TV, nossa, tinha muita coisa boa. Muita coisa boa. Tinha A Casa é Sua, que não era que hoje é da Sônia Abrão, hoje é A Tarde é Sua, antes era A Casa é Sua, era numa casa mesmo, sabe assim? Teve era um cenário ali, sim. Tinha um investimento alto ali. É legal. E é uma das TVs, assim, de estrutura mais bonitinhas, né? Você olha lá dentro, aquela coisa moderna. Extremamente moderno. Eu gosto. Moderno. Mas, enfim, não sou o diretor. Mr. Vanucci, nós temos um presente para te dar. Oba! Só que, assim, é igual artéria, é simples, mas é de coração. Que presente? Isso aqui. Esse é o bolo também. Bolo. Quando a gente vai na casa das pessoas, a gente além do vai ter bolo. A gente leva a cara do Elbio, ele já tá... Foi ele que inventou. Tá constrangido. Foi. O Elbio, grande criador. Que eu sei. Se você achar legal, fui eu. Eu sei quando o povo ia lá no Domingão, na época dele, saía sempre com agrado. Mas nesse caso aqui, eu acho que não. Na casa do Arlen. Eu acho que... Eu não sei se a palavra é agrado, mas sai sempre com alguma coisa aqui. Não chega a ser um presente de grego também, mas é que... Aliás, eu acho que a ideia foi do MVZ, não foi, Duda? Eu tô achando. Foi do Marcelo. Mas é um presente de coração. Mas eu posso abrir? Não, pode, claro. Tudo que é de coração é muito bem-vindo. É que quando a gente vai na casa de alguém... tem 3 etapas? Tem 3 etapas, gente. Eles se mexem aqui. Se mexem. É um presente em 3 atos. Em 3 atos. Eita. Pô, não é bom? Bom, tá vendo? Eu posso falar um negócio? Eu tô virando o velho chato. É sério. Tudo que eu tenho hoje é potinho quadrado. Odeio pote redondo. Você não sabe como isso é útil, cara. Porque você coloca um em cima do outro, cabe direitinho na geladeira. Obrigado. Adorei. Porque a gente pensou assim, vamos dar caneca. Mas caneca todo podcast dá. Todo mundo tem. Eu falei, o que você vai na casa de alguém que você leva embora? Tupperware. Cara, não sei se a empresa Tupperware existe ainda, mas... Existe, vende com catálogo. Mas por que inventam redondo? Não sei também. Aí você bota na geladeira ou no armário, ocupa um baita espaço, que você botar em cima vai desequilibrar, quadradinho assim, retangular. Cara. Aí, acertamos então. Acertamos, tá vendo? De quem foi a ideia? Sua? Agora foi Parabéns. Foi minha. Foi ótimo. Eu fui pensando e falei, só podia ter essa ideia brilhante. Estamos numa casa, o que se faz? O redondo foi o Elbio. Gente, provavelmente seria redondo. Mas é sério. Vai no Japão. Japão, gente, não pode perder espaço. Sim. É tudo quadradinho, retangular, uma coisa encaixa na outra, é perfeito. Tá vendo? Inventam Tupperware redondo o que meu ainda faz quarto assim. aqui é redondo, faz sentido. E não encaixa. Mas não é? Que faz assim, gente. Aí você põe, geralmente você põe o quê? O molho que sobrou de tomate. Sim. Quando você vai pegar, faz o molho cai, aí você tem que limpar a geladeira, não é? E se você vai trazer de um lugar para outro? Você veio aqui, você fala, leva aqui um macarrãozinho com molho, tá? Eu pego e falo, opa, vai a marmita. Aí vão no redondinho. Aí você bota no redondinho, no carro, virou, já era. Já foi. Gostei. E não é pote de sorvete. Tá vendo? Não é pote de sorvete. Pro feijão, né? Não é fake, não, né? É pra eu levar. É presente mesmo, é presente. O bolo também. É bolo. Aliás, o bolo dá pra Posso colocar... levar no potinho. Exatamente. Na verdade, é um combo, assim, né? O bolo, mas você não vai levar o bolo. A Suzana Alves, ela pegou e foi colocando as coisas dentro do, né? Gente, isso é sensacional. Boa ideia. Cara, boa tá ideia. Vendo? Boa ideia. Boa ideia, tá vendo? Isso aí, gente. A ideia foi sua? Foi Parabéns. Desse moço aí. Entende de casa, tá vendo? Tá vendo? É isso. Aí.
E Vanucci, eu sei que você está fazendo essa transição também para a internet, né? Você está no Instagram, você está no YouTube. Você pode ajudar a gente aqui a dar os reclames finais do podcast? Boa! Como que são os reclames finais? Fala aí. Pedir para curtir, se inscrever no canal, compartilhar, apertar o sininho do joinha. Geralmente apertar aquele botão do hype. Geralmente eu viro e falo assim, você que está nos assistindo agora, você, antes de ir embora, faz aquilo. Você dá o seu like, você hypa o vídeo, que é muito importante, você compartilha o vídeo, curte muito, comenta, porque aí o algoritmo vai falar assim, isso foi um conteúdo bacana, eu indico para mais gente. Aí você tem que acionar o sininho, porque o próximo conteúdo vai ser muito melhor, e tem que fazer a sua inscrição. E melhor ainda é se você fizer a inscrição e chamar mais alguém. Maravilhoso. Mais do que isso, são 2. Sensacional. Vanucci, muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, cara, gostei, achei genial. Olha aí. Genial. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. A gente se vê no próximo, você é o convidado da casa. Vamos que vamos! Até o próximo Casa do Arley! Aê! Gostei.